fiz algumas entrevistas, fiz para a Irlanda, fiz para o Canadá, fiz para os Estados Unidos, passei em uma como chama, Luxemburgo, era, Nossa, é, Luxemburgo era um site pornô, cara. que Eu não isso, quis... velho? Começando mais um episódio do Papinho Tech. Cara, ó, já tem mais de 2 anos que eu tô fazendo essa brincadeira aqui. Então, se você gosta dessa bagaça, compartilha, dá o coraçãozinho, sabe? Compartilha esse negócio pra galera que você gosta e pra quem você não gosta também. Vamos chegar pra mais pessoas aí em 2026. Nós estamos voando. 2025 foi top, velho. Você é louco, já veio gente pra caramba aqui. Então, a ideia é continuar, mas eu preciso da sua ajuda aí. Inclusive, falando em ajuda, em patrocínio, a Minimal, cara, tá? O Minimal Club tá patrocinando o papai, ó. Roupinha bonitinha, né? A gente que é dev gosta de usar preto, né? O convidado aqui, vocês vão ver que ele tá de preto também, cara. É impressionante. Então, camisetinha preta, algodão egípcio, direto das pirâmides. Você vai ter ali um conforto sensacional. Acessa lá minimalclub.com.br e adquira. Né? Você pode trabalhar aí remoto, presencial, né? Para quem tem um ranço, mas você tem que ir, né? Vestido pro presencial. Então dá uma olhadinha lá na Minimal. Ó, o maluco aqui é o seguinte, cara. Ele é Senior Android Engineer. O nome é bonito. No Spotify, então é uma empresa aí que todo mundo conhece. Ele mora na Espanha, fundou a escola de programação Nova Era e cria conteúdo no perfil Dev Vai Longe. Hoje eu falo com o Rock Buarque. E aí, mano, bom? Fala, Gus, beleza? Cara, Bom primeiro, demais. muito obrigado pelo convite. Podcast de peso aqui, já veio convidados, assim, referência total. Estar aqui me coloca entre esses convidados, hein, cara? Já dá um peso aí a mais para minha carreira, né, cara? Você diria Obrigado que é pelo o convite. ápice, né, da sua carreira profissional É agora o foi ápice. atingido. Eu cheguei no topo, não sei o que eu vou fazer. Depois disso, realmente vou procurar aí. Pô, tá louco, cara. Não, Cara, já mas dei risada aqui no começo que você falou, compartilhe com quem você não gosta. Então, isso, talvez o podcast inimigos. ele tem que ir para uma área, assim, para uma parte realmente que o cara vai falar, olha, isso daqui eu vou compartilhar com aquele cara que eu não gosto, que ele vai se ferrar assistindo esse podcast aqui, né? Isso. Eu gosto bastante disso daí, cara. Mas para amigos e inimigos, principalmente, né? Que Agora, não faz distinção de pessoas nenhuma. Manda para não, todo que mundo. abraçamos a todos, né? Eu queria tirar uma dúvida, assim, que eu acho que deve ser a dúvida de todos os seus seguidores. O uso desse bonezinho, ele está atrelado a esconder uma calvície, assim, talvez, não? Olha, hoje sim, eu não vou revelar aqui pra galera. Eu não vou revelar porque a É, gente tem que fazer um suspense, né? isso. Mas eu pedi fotos para minha mãe, assim, de criança, bem de criança, 3, 4 anos, eu já usava boné. Então, vem um pouco de um estilo, posso falar que vem por causa de um estilo, mas sim, hoje é para esconder uma calvície que veio, acredito, através da área da programação. Eu sempre brinco com a minha esposa. Foi Sem quando eu dúvida. conheci minha esposa e quando eu comecei a programar, a mesma época começou a cair cabelo. Então, não sei quem é realmente o responsável por isso. Dizem que tem uma inversamente proporcional à quantidade de cabelo e de dinheiro Ih, rapaz. que o dev tem, entendeu? Não, Então, você tá fazendo um esforço aí para eu revelar, né? então tem isso, cara. Não tem jeito, né? E a segunda pergunta, assim, mais importante de todas é assim, né? O quão longe você já foi, cara? Massa. Eu coloquei o meu Instagram como Dev Vai Longe. Eu tinha acabado de mudar para Alemanha, morei lá 5 anos. Criei um canal no YouTube, inicialmente em 2018, com a intenção de compartilhar conhecimento. Falei, cara, cheguei aqui na Alemanha, sempre foi meu sonho, vou criar um canal. Qual o nome do canal? Falei, cara, vou colocar Dev Vai Longe, porque é isso, né? Eu fui longe através da programação. Só que eu nem imaginava que ainda dava para ir mais longe ainda, né? Eu estava trabalhando numa empresa pequenininha, 8 funcionários só na Alemanha. Inclusive, eu tinha que mandar dinheiro do Brasil
para conseguir me sustentar, porque o salário era pouquinho lá no começo. Fiquei 1 ano e meio assim, quase desisti da Europa, porque já não estava conseguindo me sustentar, não estava conseguindo entrar em uma outra empresa na Europa, uma empresa mais alto nível, né, enfim. Uhum. Essa é um pouco da história do nome, né, por que veio. Eu acho que nível de carreira dá para ir mais longe, sim. Se eu quisesse, eu poderia ficar tentando ali um nível de staff engineer no Spotify, né? Já é uma Sim. big tech, já é uma empresa que eu gosto muito de trabalhar, mas dá para crescer ainda, né? Tem até uns livros que é além do sênior, né? Continuação do sênior. O que você faz? Porque muita gente para no sênior porque é gostosinho também. Você tem um bom salário, mas ali não é o auge das responsabilidades. Claro que é, mas assim, se eu colocar engineer manager, staff, principal, né? Que são os níveis mais elevados ali, Ainda dá pra ir ainda mais, né? não chega lá, né? Dá para chegar mais longe, mas acredito que eu cheguei bem longe. E hoje eu vejo mais propósito em até criar conteúdo e ensinar programação, que eu consigo ajudar a pessoa a, bom, fazer uma transição de carreira, mudar de vida, do que de fato a minha profissão exatamente com Android. Então eu Uhum. quero ainda ir mais longe nessa outra linha ali de educação, né? Entendi. Pô, legal, cara. E o louco é quando a gente vai dar uma olhadinha na sua história ali e tal. Pô, Zona Norte de São Paulo, pá, né? Corinthians. Porra, eu sou Corinthians também, mano. É nóis. Você vê que eu vi, cara. E é E aí, desde muito tempo, né? tá doido. E aí, tipo, parar na Europa, né? E conseguir aí morar já há bastante tempo, ter uma puta relevância no mundo tech e tal. Como que foi, velho? Mais ou menos essa sua história, assim, de... Pô, eu vi que você... Não sei se você era enfermeiro, você mexia com bagulho de... Você é louco, velho. Você fez uma transição aí maluca, o inglês e tal. Como é Nada que a você foi ver, né, parar na cara? Alemanha, velho? Como é que foi essa Vixe, trajetória cara. aí? Tá com tempo aí? Tá com tempo pra. Opa, vamos aprender Vamos aí, ó. lá, Vamos ir cara. longe, igual você, ó. É, Cara, eu falo e é um pouco polêmico. O meu primeiro Reels que viralizou foi mostrando todos os meus salários como programadores. Eu lembro de um comentário que um cara falou: você vai acabar com a área da programação fazendo isso, que as pessoas só vão querer entrar por causa do dinheiro. Nossa, o cara, se ele soubesse meu endereço, acho que ele ia lá me bater porque eu fiz esse vídeo. Eu falo que eu entrei para a área da programação por causa do dinheiro, porque não tinha ideia o que era programação. Uhum. Queria mudar a situação que eu estava ali atualmente mesmo. Eu trabalhava como auxiliar administrativo de madrugada no hospital, né? Não era Hum, enfermeiro. Aquela tá. foto que você vê que eu tô vestido tipo como enfermeiro, né? Com Uma uma roupa roupinha do centro azul. cirúrgico, não era para ela ter acontecido, não era para eu vestir ali, porque não era o uniforme do hospital aquilo. Era um dia que eu fui trabalhar de moto, me encharquei todo na chuva, e aí não conseguia trabalhar com a roupa de uniforme mesmo. E aí minha chefe me deu uma maior bronca, assim, cara, né? Porque, cara, eu acho que alguns empregos, os chefes, eles não são preparados para serem líderes, né? Eles são chefes por tempo de casa. Eles não Uhum. sabem lidar com algumas situações. E era que a maioria dos meus empregos eram assim. Ela me deu uma bronca, cara, na frente de todo mundo e tudo. E naquele dia da foto eu falei, cara, eu preciso mudar a minha situação. Eu já estava estudando programação, mas não estava dando certo. Tipo, não tinha um all-in, não tinha comprado mesmo de realmente, cara, essa daqui é a área que eu vou. Mas depois daquela bronca, cara, aí realmente eu decidi mudar. Então Ó, aquela chega. foto ela é bem simbólica, porque não era para eu estar vestido daquela forma, foi por acaso e foi o ponto de partida para eu começar a estudar programação. Agora, sobre o inglês, no Brasil eu já tive um certo sucesso na área da programação, cara. Eu entrei com 24 anos, de fato, no mercado, hoje eu tenho 35, e aí trabalhei no Banco Neon desde o comecinho, fui um dos primeiros funcionários, criei o Legal. projeto lá, novo projeto, coloquei o pacote lá, na época não era Puta, aí Banco é Neon, louco, hein? era Controle o nome do pacote, até hoje é Controle, se você tiver acesso ao código fonte, o pacote inicial era esse, né, para quem sabe um pouco mais de Android. Depois trabalhei no Banco Itaú, antes de sair do Brasil de fato. E o inglês, em resumo, também, ó, nunca fiz aula de inglês de fato, não é que eu estou falando para você não fazer, quem estiver assistindo, mas é que eu nunca fiz, eu aprendi Uhum. inglês porque eu fiz um serviço missionário durante 2 anos e tinha convívio Puta com vida. americanos, cara. Então, tipo, diariamente era um americano do meu lado e eu comecei a aprender falando, tanto é que sou péssimo escrevendo em inglês. Cara, não, calma. Serviço missionário você fez aonde, velho? Eu fui mórmon, né, por muito tempo da Puta, minha que vida. legal.
e servi na Bahia, cara. Então era nas regiões bem pobres da Bahia. Além de a gente, tipo, ensinar as pessoas sobre a religião, claro que a Uhum. gente fazia serviços também comunitários, né? Pô, eu cansei de Sociais ajudar a ali, né? galera, sociais. Bem massa. Isso me moldou, cara, como homem, porque foi dos meus 20 aos 22. Até então, antes disso, estava estudando direito, fiz 1 ano e meio de direito, saí do ensino médio e fui estudar direito, era o sonho da minha mãe. Quando eu voltei desse serviço missionário com 22 anos para 23, que eu falei, cara, eu quero morar fora do Brasil. Tive contato com um gringo e tal, me deu vontade de morar fora do Brasil. Só que o direito não vai me proporcionar isso. Então eu Sim. preciso arrumar um trampo agora para eu É, porque conseguir o pagar minhas direito só contas. serve no Brasil, né, velho? Você vai pra outro país, é outra Exato, parada. exato. Me abriu a mente, cara, para várias coisas. Tipo, tudo melhorou assim depois desse serviço. Hoje eu não frequento mais essa religião, mas eu sou muito grato a essa experiência que eu tive. Foi tipo um exército, digamos assim, né? Tipo, entrei um menino, saiu um homem, cara. Pô, que legal, cara. Aí você teve o acesso ali, vamos dizer assim, a trocar ideia em inglês, É. desenrolou e aí isso daí te deu oportunidade de trabalhar para fora. Mas você E, já cara, olha, foi para fora ou você trabalhava remoto e tal, ou você já foi, não, vamos mudar e vamos embora? não, eu trabalhei no Brasil, mas essa parte do inglês, olha só que interessante. Eu aprendi o inglês o suficiente para eu não ser um professor de inglês, porque quando eu voltei desse serviço, eu tentei ser professor de inglês, porque era um conhecimento que eu tinha, né? Só que eu não Uhum. passei na prova de gramática, que era horrível, É, não, é mas o difícil pra caramba. suficiente para passar numa entrevista com um programador fora do Brasil, cara. Então, era um nível de inglês que não era o suficiente para eu. Porque se eu tivesse conseguido ser professor de inglês, talvez eu nem ia começar na programação, entendeu? Eu ia Uhum. para uma outra área que já pagava relativamente bem, né, naquela época. As coisas não acontecem por acaso, né? Muito doido. E não era obrigatório aprender inglês. É porque eu tinha um cara do meu lado, eu falei, pô, é minha oportunidade, vamos tentar Aproveitar, né? aprender. É, Pô, que legal, cara. E tá, beleza. O primeiro lugar que você mudou foi pra Alemanha, pra fora. É isso? Você ainda exato, foi pra outro exato. lugar? Alemanha. Por que É. Alemanha, velho? Porque, tipo assim, ó, a hora que você fala, eu vou mudar pra gringa. Falou isso, o cara vai pensar nos Estados Unidos, primeiro. É. Aí fala assim, não, não é Estados Unidos. Ah, então é Canadá. Não. Ah, então pra onde? A Alemanha, velho, é um bagulho meio específico. Por que A Alemanha me escolheu, especificamente a cara. Alemanha? Não fui eu que escolhi a Alemanha. A Alemanha me escolheu. Eu passei numa entrevista, né? E na verdade, quando eu decidi sair do Brasil, em 2000 e... final de 2015, eu fiquei 2016 inteiro me preparando, assim, estudando, e 2017 comecei a fazer as entrevistas. Só em 2018 que eu mudei. Então, interessante contar isso, porque não é uma coisa que foi assim É, não é rapidinho, da não. noite pro dia, né? Pode ser que seja, mas enfim, essa foi a minha experiência. Uhum. E aí eu fiz algumas entrevistas, fiz para a Irlanda, fiz para o Canadá, fiz para os Estados Unidos, passei uma como chama, Luxemburgo, era, Nossa, é, Luxemburgo era um site pornô, cara. que Eu não isso, quis, velho? eu não Put- quis ir, né? É, a história depois ia ficar legal, velho. Você É, contar. não, a Colocar história no da currículo. entrevista já é engraçada já, cara. Da entrevista em si já é bem engraçada. E passei nessa da Alemanha. Aí acabei indo para a Alemanha, né? Entendi. Não, agora você conta, pô. Você mete essa e é isso aí. Agora conta Tá, qual que então é. Ué, engraçado. eu acordo. É, que a gente Pô, tá falando, tá sendo muito sério, né? É bom trazer uma. é, Eu acordava às 5 da manhã para fazer as entrevistas, que o fuso era diferente. Aí eu é. acordei, fui lá, pô, fazer a entrevista. Aí era no Skype na época. Aí o cara mandou o link, falou: esse aqui é nosso produto, tal, mandou o link. Eu cliquei e aí abriu o site. Aí eu É. fiquei olhando assim, aí eu falei, eu acho que tá na minha cabeça, né, cara? Acho que tá com algum vírus no meu computador, algum problema, não é possível, cara. Aí ele, não, é esse produto mesmo, que você tá vendo aí. Mas ele me mandou o link, tipo, desnecessário, né? Aí abriu, aí ele falou, mas não se preocupa não, que o ambiente de desenvolvimento são outros vídeos, né? Você não vai precisar ficar assistindo esses vídeos e tal. Você tem Entendi. É algum porque senão eu problema fico com isso? imaginando que é um ambiente. Senão seria um ambiente meio constrangedor, né, cara? Você tá assim, você pede ajuda pra um cara, vou fazer um code programming, um pair programming aqui, chega o cara do lado, assim, fica um negócio meio feio, né? Ah, Pode cara, crer. aí
exato. E aí você vai testar, né? Porra, agora todo mundo tem que testar aqui se tá tocando o vídeo inteiro, né? Não dá, cara. Se tem algum problema no. É, Cara. Mas ele perguntou se tem algum problema com isso e eu não, nem parei muito para pensar assim, cara. Eu falei que não, né? Não, se vai ser outro ambiente de desenvolvimento, não e tal. Fiz a entrevista e acabei passando. E assim, eu acho que ele não era fácil para ele contratar desenvolvedores porque era uma entrevista, só um papo, nem foi muito técnico, tá ligado? Mas depois eu acabei escolhendo ir para a Alemanha numa startup pequenininha, 8 desenvolvedores, só eu como Android. E era de smart house, então você controlava por Bluetooth, sensores, luz, essas coisas. E, cara, parte interessante do Android é porque foi a primeira vez que eu não trabalhei em celular, trabalhei só em tablet. Então, tipo, o Android, o sistema operacional, você entendi. pode trabalhar em várias, até em esteira, né? Às vezes roda Sim. Android. Então, dependendo do produto, você não trabalha no celular só, né? E aí eu também aprendi um pouco de alemão, porque os caras ficavam só falando alemão entre eles, comigo falavam inglês. Eu peguei um pouquinho ali. Caramba, velho. Pô, que da hora, velho. É, É, aí porque hoje o pessoal olha assim, né, e fala assim, pô, olha lá, né, o maluco tá na Europa, trabalha no Spotify e tal, não sei o que, mexe com Android, aí vê você posta bastante coisa, você viajando e tal, não sei o que. Mas, pô, tem toda uma trajetória, né, velho? Até chegar exato. lá e não é muito facinho, não, pô. O negócio é violento. Não, e leva tempo, né? Eu tenho batido cada vez mais na tecla, principalmente esse ano todo, de estudos, né, cara? E aí Uhum. eu falo, cara, estudar abre portas, estudar você consegue chegar até aqui. E aí eu percebi muito quando eu só mostrava e quando eu mostro e falo sobre estudos, o crescimento do próprio Instagram. Tanto é que esse ano eu comecei, acho que com 215 e terminei com 205. Então, muita gente foi embora, se você for ver ao longo, reciclou Caramba. bastante, mas caiu. Fiquei o ano inteiro para terminar o ano com menos seguidores do que eu tinha no começo. Mas eu sinto melhor, assim, compartilhando, cara. Porque, assim, no final das contas, compartilhar conteúdo é difícil, criar conteúdo, né? Você tem que Sim. ter ideias do que você vai criar. Agora, documentar a sua vida é muito mais fácil. E aí eu acabo documentando. Só que eu sei que é uma vida com uma realidade, pô, que hoje é massa, eu busquei isso, né, contando aqui a história. Só que quem vê só essa parte acha, cara, que sempre é assim, né? Então Uhum. eu acabo falando, como que eu posso tentar trazer um pouco mais de conhecimento, tipo, elevar um pouco mais o nível de consciência da galera, cara? Então é estudos, não tem segredo. E aí quando eu comecei a bater mais nessa tecla, eu vi que dificultou um pouco o crescimento, mas tranquilo para mim também. Uhum. É, cara, conteúdo é isso, né, velho? O mais legal, assim, o mais importante talvez é você encontrar o seu público que realmente gosta do que você faz, do que aquela galera que tá ali só por conta de uma coisa meio superficial e tal. É a Uhum. qualidade, né, do seguidor, não é seguidor por seguidor, né? Mas, cara, esses dias eu trouxe o Jamilton aqui também no Papinho Tech, né? Que ele, pô, especialista Android também e tal. E aí eu queria saber de você também, por que Android, cara? Porque hoje a gente vive num mundo, né? Que todo mundo é desenvolvedor web. É o Uhum. JavaScript, sou Uhum. web. Uau! Aí vai. Aí tem front-end, back-end, não sei o quê. Agora, Android nativo, velho. Tipo, por que você foi pra essa onda, mano? Cara, quando eu voltei do serviço missionário, eu tinha alguns amigos meus que trabalhavam com web PHP em agências. Naquela época não tinha empresa tech, era a agência que fazia sites, né? Uhum. 2012, 2013. E aí os caras, não, vem aqui, começa a estudar web, PHP, que é mais fácil e tal. A gente te coloca numa agência para trabalhar com a gente e tal. Só que eu não quis, não deu fit, porque entre 2010 e 2012 que eu estava nesse serviço voluntário, eu não tinha acesso a celular e smartphone. A gente não podia ter. Quando eu voltei, eu peguei um smartphone a primeira vez na mão, falei, mano, isso daqui é o futuro. Eu não sei como, mas eu quero aprender isso daqui, cara. Não importa quão difícil seja. Deu um estalo assim na minha mente. E aí quando Você eu fui lembra que falar para meus aparelho que era? amigos, ah, não, cara. Um iPhone. Não, tipo, não é. Não, tá louco. Não, tinha. Minha família, É, dividindo um computador para 20 pessoas, daquele é. tijolão. Não, é, não era iPhone, não. Era um, cara, eu não lembro qual que era, mas assim, era smartphone porque tinha internet, mas era bem, bem ruinzinho mesmo. Tá. E aí, eu cheguei para meus amigos e falei, cara,
como que faz para fazer aplicativo e não site? Os caras, não, pô, aplicativo não, você vai ter que aprender Java. Você não vai conseguir, porque Java é muito difícil e não sei o quê. Me botaram mó medo, cara. Aí eu fui, cara, peguei um cartão de crédito da minha mãe emprestado, investi num curso. Não sei se eu posso falar o nome, mas eu paguei R$ 5.000 nesse curso na Era época. bom? Eram, cara, Se então, for ruim, aí você não fala. olha, só para você ter noção. Não, eu vou falar mal, então é melhor não. Tá. Era presencial, tudo bem. Putz. Porque eu falo que era tudo bem, assim, com uma ressalva, porque eu não poderia reassistir, cara. Tá Uhum. ali, acabou. E eram só 2 semanas de curso. Como que eu ia aprender Android em 2 semanas de curso presencial e ia sair de lá com uma apostila e nunca mais ia conseguir assistir às aulas? Então, a experiência, para mim, não foi muito boa, porque eu não consegui aprender de fato, né, em 2 semanas, e isso foi muito caro. Só que eu tinha naquela época a mentalidade, tipo, se eu tiver o certificado dessa empresa, que é uma empresa boa e tal, eu vou conseguir só porque eu tenho o certificado das horas concluídas. Não, Uhum. foi a primeira vez que eu percebi que não. E tudo bem, depois hoje deu experiência, né? Mas o Android veio por causa disso, né? Respondendo a pergunta, eu vi aquilo ali, deu um estalo, falei, quero fazer isso. Não ouvi mesmo as pessoas que estavam ao redor, mesmo que elas tinham experiência, eu ainda segui. Falei, cara, então se é Java que eu tenho que aprender, vou aprender Java. E hoje, para mim, ter começado com Java me deu uma baita estrutura de várias coisas da programação, né? Porque você aprende orientação a objetos, você tem que escrever mais código, não te esconde algumas coisas. Eu lembro que meu Uhum. primeiro desafio foi um for, cara, em Java. Hoje em dia, nas linguagens, você tem o for É. each, né? Que aí, cara, já esconde de você onde está o. Não, era o for na mão mesmo. Você tinha que gerenciar a variável temporária lá dentro do for para contabilizar. Então, me ajudou muito. É, porque a galera, depois que você já sabe e faz no automático, é uma coisa. Agora, se você for voltar no tempo aí e lembrar a primeira vez que você foi fazer essas paradas, velho, tão difícil que era, né? Você entender essa porcaria É, desse loop, velho. Como é que é esse bagulho e tal? Que é uma forma de pensar diferente, né? Então, e cada exato. um tem o seu tempo e tal. Não é rapidinho, não, velho. Realmente, e, pô, aprendeu Java e você pode aprender qualquer coisa depois, né? Linguagem mais Cara, eu lembro lazarenta que tem do. primeiro. Não, eu gosto do Java. Se eu não fosse desenvolvedor Android, eu acho que eu seria back-end Java. Boa. É, até porque hoje eu imagino que você deve mexer com Kotlin, né, no Exato. trabalho ali. Uhum. Kotlin meio que é um primo aí do Java, né, cara? De certa forma. Eu peguei a migração Java Kotlin, né, cara, para o Android em 2017. Foi justamente quando eu estava indo para a Europa em 2018. Cheguei lá nessa startup e o projeto do zero também. E aí Uhum. eu lembro que eu tive assim, tinha que tomar a decisão de será que eu vou começar esse projeto com Kotlin ou com Java? Aí eu fui e comecei com Kotlin. Nossa, escrevia tudo errado o Kotlin, não parei para estudar. Eu não sabia um monte de coisa, cara, nulabilidade, no Kotlin, diferente, tipo, não tinha noção, tá ligado? É. Mas eu peguei essa migração de Java para Kotlin no Android, né, cara? É. É legal isso, né? Mas assim, outra coisa também que eu acho que devem te perguntar bastante é por que você não mexe com Flutter ou qualquer outra linguagem multiplataforma, assim, por que especificamente o nativo? E se você acha que esse é o caminho mesmo, velho? Tipo, não, galera. Eu, Porque eu assim, cara, também caí. Pode. logicamente, né? Você fala assim, porra, se eu aprender a fazer um negócio multiplataforma, melhor. Porque daí eu consigo exportar para iOS, para Android, lindo, maravilhoso. Faço um código só, acabou. Mas não é bem assim, né? Tem algumas coisas diferentes. Tem. E é por isso que empresas mais consolidadas geralmente vão para o nativo, né? Por causa dessa questão de performance, né? Que você acaba vendo no híbrido. Mas eu não escolhi, eu não, nem tinha noção que existia híbrido quando eu escolhi estudar Android nativo, né? Eu não fazia ideia que existia, nem sei se existia React Native, não sei quão antigo é. Uhum. E o Flutter veio depois, né? Bem depois. Eu lembro quando o Flutter veio, ele veio com força mesmo, até falando que ia substituir o Android. Eu até cheguei a cogitar dar uma estudadinha nele, mas no final, aqui na Europa, não pegou muita força, não. Então, foi sem querer também. Aconteceu de eu escolher o Android nativo, não tinha essa noção de híbrido e nativo. Hoje, com um pouco mais de conhecimento, eu acho que foi uma boa escolha para mim, como carreira também.
porque 80% dos aplicativos na Play Store são nativos, e hoje também, depois que eu comecei a empreender, você começa a entender a decisão das empresas em tecnologia. Por que que as empresas escolhem tal tecnologia, principalmente inicialmente, né? Então, Uhum. uma empresa que escolhe um híbrido, ela escolhe com propósito de velocidade, né? Ela tem que Sim. entregar logo o produto delas, ela tem que, talvez não tenha tanto budget ali para manter duas equipes nativas, Android e iOS. Então, pensando em maturidade de empresa, se você como programador escolher um nativo, você vai trabalhar em empresas mais maduras, né? Também. Uhum. Então tem seus prós e contras, né? Cada tecnologia resolve alguma coisa. Eu acho que carreira para mim fez sentido, mesmo que foi sem querer, fez sentido me manter no nativo. E você acha que para os próximos anos aí é a mesma coisa? Focar Cara, no é difícil, né? nativo. Saber os próximos anos. Aham. Mas eu tenho visto o Google investir muito no Kotlin multiplataforma junto com a JetBrains. Uhum. Então, eu estive em 2023 na Kotlin Conference em Amsterdã, e só palestra de Kotlin multiplataforma, e, e o Google e a JetBrains. O Google, que é dono do Flutter, tendo essa parceria com a JetBrains, cara, para fazer o Kotlin multiplataforma, mostra que eles estão indo para essa direção. Eu Uhum. acredito que o futuro seria isso, até porque o Swift ele é muito atrelado ao iOS, né, ao Mac, Sim. à Apple. E a Apple, ela tem suas opiniões muito bem formadas, ela manda muito na sua loja ali e tal. É, até restrito um pouco, não é tão flexível, não é tão open source das coisas. Então eu acho que a tendência seria, olhando para o desenvolvimento open source, olhando para a comunidade de desenvolvimento, o Kotlin multiplataforma é, tomar, tomar o espaço do híbrido aí, mas é uma aposta, né? Sim. E, assim, e questão de dispositivos aí na Europa, cara? Porque no Brasil, você tem aí quase 90% dos dispositivos são Android. Nos Estados Unidos, é mais ou menos o contrário para iPhone. Lá eles têm muito mais iPhone que Android. E aí na Europa, como que é do usuário final, assim? Aqui, olhando pelos números de Firebase, essas coisas, é meio que dividido, É. né? Então, o Android não ganha, né? É exatamente o que você falou. O Brasil, outros países, assim, mais subdesenvolvidos, a gente vê mais Android normal, né? Por Uhum. conta do poder de compra das pessoas. Mas aqui na Europa eu vejo meio a meio, cara. É porque isso daí muda bastante, né? Eu falo pra galera assim, pô, por que você escolheu Android? Eu sou usuário de iPhone e código em Android. Tô nem aí. Eu também. Eu Escreve código Android no Mac. também. Pô, mas porque também, velho, pra poder abrir essa porcaria desse É, Android Studio aí, pelo amor de Deus, mano. Eu acho que é exato. a pior IDE do mundo, velho, pra você começar a aprender. Porque, velho, você tem que ter uma máquina Exato. Concordo. potente, pô, e aí nem todo mundo tem, ainda mais quando você tá estudando, velho. Aí é duro, mano. Exato. Apple também é ruim, porque você tem que ter Mac, né? Agora, o web, você coda Pensando, em qualquer porcaria. pensando em facilidade, sim, eu concordo com você. Realmente, o Android Studio não é tão. Para o iniciante, não é tão amigável assim, né? Mas, cara, eu comecei ali com. Eu nem lembro qual que era, porque eu era burro mesmo, tanto de programação quanto de hardware, de nada. Eu não entendia. Eu achava que eu ia mexer com hardware, né? Nem sabia o que era hardware, né? De fato, a diferença de um hardware e software quando eu comecei. Mas eu tinha um computador que não chegava a ser nem 4 gigas de RAM, era antes, né? O processador ali Intel. E eu usava o Eclipse com plugin para Android, cara. Então você imagina, eu fiquei um dia baixando plugin para depois conseguir usar, começar a Nossa. escrever código, né? A gente tem que começar com o que a gente tem, né, cara? É. Às vezes eu recebo essa pergunta, pô, eu não consigo comprar curso agora, eu não consigo. Tudo bem, cara. Começa com o que você tem. É melhor do que não fazer nada, cara. Uhum. É, tem um monte de conteúdo gratuito que você consegue aí já pelo menos Exato. dar uma olhadinha e tal, né? Não, sem dúvida. Agora, cara, eu fiquei dando uma olhadinha lá no seu perfil. Tem um pessoal que começou a falar que você mora em Airbnb, cara. E que é tudo meio que mentira, assim, a sua vida.
você mostra umas casas bonitas assim e tal, e é tudo Airbnb, é verdade ou não? Então, cara, hoje eu tô num Airbnb, por incrível que pareça. Ah, então é verdade. Mas parte disso é verdade. Aquela casa não, né? Aquela casa não. É, Eu vivi um ano no Airbnb pra fazer isso na Black Friday. Foi isso, né? Eu entendi. fiz um vídeo ali, fiquei Uma um ano estratégia. nessa casa, entendeu? Alimentando tudo pra chegar na Black Friday e fazer um vídeo mostrando que é barato aquela casa. Mas os detetives da internet descobriram logo ali, né, cara? Você vê, o cara viu que tinha Entendi. uma mala desfeita, e aí, enfim, já me pegou essa mala aí. Mas eu não entendi qual que é o problema, se fosse também, tá ligado? Ué, Ah, eu acho que, cara, a questão é. Bom, vamos falar a verdade agora, né? Não, bom, morei um ano nessa casa que pra mim foi um sonho realizado também. Uma casa com piscina, montei uma academia na garagem, tinha até quadra de tênis que eu confesso que eu usei 2 vezes, só porque não tem como jogar sozinho, né? Era e no na interior Espanha? da Espanha, 2.000 habitantes só. e- Minha esposa não joga, meus amigos de vez em quando iam lá, então, enfim, tem muita coisa que a gente realmente não usava. Mas e por que eu comecei a falar disso? Ah, tá. É, e a gente morou um ano lá, nessa casa. Só que quando eu trouxe essas coisas, que nem eu falei, hoje criar conteúdo, ter ideias é difícil, documentar a vida é mais fácil. Quando eu Uhum. trouxe isso, falando de uma Black Friday, de uma venda de curso, aí você pegou nos pontos do que junta muitos fatores que parecem os picaretas, né? É até Sim. normal, até compreensível que os caras que não me conheçam, tipo, tenta procurar falando que eu tô mentindo, né? Uhum. É porque, cara, a galera que faz errado, vamos dizer assim, contamina todo mundo, né? Então o cara vai lá, Sim, ele tem uma experiência ruim, aí coloca todo mundo, agora todo mundo é vendedor de curso e tal, não sei o quê. Pô, cara, sei lá, mano. Só não compra e não enche o meu saco, tá ligado? Eu sei lá, eu sou mais dessa linha aí. Mas por eu outro concordo. lado, eu queria te provocar aqui também. Porque eu até já falei isso com outras pessoas, assim, porque nem todo mundo tem a noção direito, assim, das coisas, sabe? Você coloca lá um negócio, o cara já entra na maionese, assim, já começa a pensar nos negócios malucos e tal. Você não acha que, de certa forma, você mostrar essa sua vida glamurosa de hoje, andando no Tesla, tendo casa com piscina, amor na Europa e tal, não sei o quê, a galera não se perde nisso daí do tipo, velho, eu vou comprar o curso dele porque eu vou ter essa parada aí também. O que você pensa sobre isso, velho? Cara, talvez. Eu acho que o que eu penso sobre a criação de conteúdo de maneira geral, né? Eu acho que as pessoas enxergam o mundo de acordo diferente. Todo mundo Uhum, enxerga um mundo diferente. Eu posso mostrar uma coisa para você e você vai enxergar diferente do que outra pessoa. Porque a gente enxerga o mundo de acordo com as experiências que a gente teve até então em relação àquilo. É, eu concordo que falta um pensamento crítico das pessoas para entender que é tudo uma jornada que não é do dia para a noite, só que isso não está no meu controle, porque se eu for uhum, pegar o que todo mundo vai pensar e for tentar ver cada detalhe disso, porque a pessoa pode pensar isso, às vezes a pessoa nem cria, né? Porque sim. as pessoas vão te amar e vão te odiar pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Eu posso É. Tanto mudar que e você falar perdeu o mesmo. seguidor, né, que você tava falando. Sim. Então, eu acho que se a minha intenção em criar conteúdo, se eu sei que os meus princípios, os meus valores, se eu criei aquele conteúdo não com a intenção de enganar alguém, de falar alguma coisa, de vender uma ilusão, né? Eu acho que eu parto desse princípio na criação. É claro que é, tem que moldar, né? Tem que dar uma. Por isso que eu falei para você, esse ano todo eu comecei a falar mais sobre estudos. Olha, isso daqui é Uhum. minha vida, isso daqui é os estudos. Deixo pinado coisas no meu perfil para a pessoa ver minha jornada, mas esse pensamento crítico falta um pouco nas pessoas de maneira geral. Tanto o cara que vai me odiar, me chamar de vendedor de curso, de não sei o quê, quanto o cara que às vezes também vai comprar meu curso achando que vai ter aquilo. Sim. É muito mais fácil a gente apontar o dedo e criticar
do que fazer a nossa parte, né? Assim, pô, olha só, ele tá lá, devia eu tá lá. Mas, pô, aí esquece de olhar o caminho, né? Olha só o fim, olha o que tá hoje. Mas, pô, você tá falando aí, já tem mais de 10 anos que tá nessa estrada aí, teve transição de carreira, aprender, foi difícil no começo, é tudo assim, cara, né? E só que Uhum. quando você começa a tem uma outra coisa também, né, que acontece bastante e a gente tem visto cada vez mais hoje é assim, pô, como é que eu consigo ganhar mais dinheiro? E aí uma das coisas que você consegue chegar é, pô, eu vou vender curso. Eu vou meio que ensinar a galera a saber o que eu sei e isso vai escalar, eu vou ter um dinheiro a mais. Só que aí tem a galera que faz direitinho e tem a galera que faz só pra poder ganhar o dinheiro e que se dane, né? E aí, cara? Sim, sim. Você se Eu acho enquadra que em qual lado aí da força? eu. Boa, vamos lá. Eu acho que não existe só esses dois lados na venda de curso, embora eles talvez sejam a maioria. E Uhum. quem vai para o lado pior, digamos assim, de tipo, eu vou fazer só pelo dinheiro, não sustenta porque não tem um produto bom. Né? Um produto bom não se sustenta. Eu não acho que o produto tem que ser bom desde o começo, porque a gente aprende tanto. Ele tem que ser o seu melhor. Se você entregou o seu melhor no produto, a ideia é ir melhorando ele. Agora Uhum. eu vejo pessoas que, tipo, vendeu ali, sumiu do produto, né? Aí realmente é ruim. Pô, no meu primeiro produto, eu olho hoje, com a experiência que eu tenho, e falo, aquilo ali era ruim, cara. Mas era o melhor que eu tinha, eu entreguei, tipo, de todo o Sim. coração e depois fui melhorando. Você pensa em tudo, né, cara? Você pensa em qualquer produto, Airbnb, software, escolas também, vai melhorando ao longo do processo. Porque tem um propósito por trás daquilo de querer ajudar as pessoas. Mas eu não acho que tem só a questão de escalar, de ganhar dinheiro, né? No meu caso, ele veio, claro, ninguém faz nada de graça, a gente Uhum. cobra, eu acho que tem algumas coisas, tem que sim cobrar, porque até para o cara se comprometer, eu já fiz muita coisa de graça e vi comportamentos diferentes nisso. No meu caso, aconteceu da seguinte maneira, a venda de curso, né? Eu já estava na Europa, e aí eu tinha um grupo de amigos, dois grandes amigos meus que estavam nesse grupo, eles não eram programadores, eles tinham mudado para a Alemanha com o subsídio do governo, porque eles tinham cidadania alemã, então o governo pagava para eles é, aluguel, enfim, até dava uma pensão para eles faziam um curso de alemão gratuito e tal. E eu Legal. falei para eles, cara, vocês não querem aprender programação? Um era advogado no Brasil, não quer aprender programação? Ele até tinha um pouquinho mais de perfil, digamos assim, né? Porque ele até ficava mais tempo no computador, tinha esse negócio da leitura. Então eu falei, achei que ele tinha bastante perfil para isso. Ensinei programação para ele e ele virou programador, cara. Entrou para a área na Alemanha e tal. Hoje está há 4 anos, já está como sênior, cara. O cara estuda muito é, e, Caramba. enfim, está como sênior numa empresa na Alemanha, ganhando super bem. E depois que esse entrou, veio outro amigo meu que era professor de história. E já era um perfil que não tinha muito a ver com programação, ele não gostava tanto de números, de ficar na frente do computador, tudo, que é o que a gente sempre acha que essa pessoa não tem a ver com programação, também entrou para a área da programação. Então eu comecei a ver a transformação dos meus amigos, e eu falei, cara, isso aqui tem que chegar em mais pessoas, tem que ajudar pessoas. Eu comecei a ver propósito nisso, entendeu? Claro que com a internet a gente escala, a gente tem hoje tem uma empresa, tem pessoas por trás, não sou só eu. Então você tem que pensar sim em como você vai gerenciar essa empresa, né? Em dinheiro e pagar salário, né? No final das contas. Uhum. Mas esse foi o meu começo com a venda de curso, né? Então eu acho que pode ser que exista até outros cenários, não só de tipo, eu quero ganhar mais dinheiro, e tenho o propósito, vou escalar isso, ou tem os caras também que só quer ganhar mais dinheiro e não tá nem aí pro curso, né? Cara. Tem de tudo. Aí você tem que fazer a sua peneira, né? Ver aí também, de repente, você pega aí várias pessoas que fazem direitinho, que tem cursos muito bons, e aí você vai fazendo teste, né? Pô, de repente a pessoa vai se familiarizar mais com você, vai gostar mais do seu jeito, às vezes vai gostar mais do outro. Então, é legal que o aluno ele tenha também esse senso, né? Não tem o melhor curso que vai funcionar para todo mundo. Tem aquele que vai funcionar mais para você. E aí a sua parte é ir atrás, procurar, né? Ver qual que é que vai ser.
melhor, e aí e partir pra cima, velho. Não ficar esperando tudo de você, né? Falar assim, não, eu Uhum. comprei, agora você me ensina, agora eu tenho que aprender. Não, né? Também tem a parte do aluno, né? O cara ir lá e fazer as coisas, e programar e tudo mais. Então, é um processo Sim. complexo, cara, mas tem que ter esses caras igual você, assim, também, que isso ajuda muito. Cara, é a beleza da internet, né? A gente vive numa. Eu acho que a gente vive na melhor época de se viver da humanidade, cara, falando sobre comunicação, conhecimento, né, Uhum, com a internet, a forma com que a gente tem hoje de, bom, até fazer isso daqui acontecer, tudo, compartilhar conhecimento e se locomover também, né, cara? 120 anos atrás, eu acho, se não me engano, mais ou menos a idade que foi inventado o avião, a gente não conseguia se locomover tão rápido. Hoje, claro, exige você comprar uma passagem, ter dinheiro, mas hoje, se você quisesse, em 24 horas, tá num outro continente fazendo alguma uhum. outra coisa, né, sei lá. Claro, tudo envolve você poder comprar, né, as coisas, mas se eu quisesse hoje estar em Harvard estudando um curso de 2 semanas lá de ciência da computação, eu iria lá presencialmente e faria. Então, locomoção é bom. Ah, não, não quero estar lá, então vou estudar online. Então, estudo online. A internet é muito boa por isso. Só que sim, acho que falta essa questão do senso crítico, né, da galera de escolher de onde vai estudar e entender que também eles têm a responsabilidade, o aprendizado vem deles. Mas eu me coloco muito no papel de mentor mesmo, de tipo, eu vou tomar algumas responsabilidades em cima do seu aprendizado, porque o aluno que investe, compra alguma coisa minha, ele está confiando muito em mim. Então, por Sim. exemplo, na minha antiga comunidade, a gente tá no terceiro ano dela agora, e toda semana tem aula ao vivo. Hoje é um dia que tem aula ao vivo, então toda semana tem aula ao vivo. Eu faço hackathons, eu trago convidados, então eu entrego muito ali porque eu me coloco com essa responsabilidade. Mas se mesmo tendo tudo isso, o cara não fizer a parte dele, aí também não tem mágica, né? Aí também Não, não dá. é. Não, isso é muito legal, cara. E vai, até o QR Code aqui tá na tela, galera, para vocês aí conhecerem um pouquinho mais a escola Nova Era, né, do Brother. Mas assim, o que tem lá? É só Android? O cara vai conseguir ter mais coisa? Como que funciona a sua escola aí, velho? Massa. E, pô, obrigado por compartilhar aqui também, né, sobre a escola. Hoje a gente tem 5 formações, que é Android, iOS, back-end, front-end e análise de dados. Hum, São formações que eu acredito que são conhecimentos desejáveis por empresas, por isso que a gente focou nisso e fechou nessas formações especificamente. Por que formações e não curso? Porque, por exemplo, dentro de um curso você tem vários cursos para você se formar nele. Então, o entendi. Android, você não vai só aprender Android. Você vai ver orientação a objetos, você vai ver Figma, você vai ver Scrum, você vai ver uma formação completa, né? Legal. Então, e essa parte de roadmap, de plano, de entender onde você está, onde você quer chegar, a gente cuida. Então, por isso que é uma formação. Não são Uhum. cursos só espalhados, onde você tem que entender qual é o próximo curso, né? Nível de aulas gravadas é isso. Eu estou desenvolvendo, eu não sei quando vai sair esse podcast, mas a gente está desenvolvendo agora uma plataforma que a ideia é a gente trazer uma gamificação para o cara. Então ele vê o progresso dele ali de acordo com os cursos, as aulas que ele fez, mas ele também pode fazer quiz gerado por inteligência artificial, ele pode fazer, a gente quer trazer também mock interview com IA também, plano Legal. de estudos voltado totalmente personalizado, tudo com IA. É Uhum. claro que a IA precisa conhecer muito do nosso curso para fazer um negócio legal para ele, mas a gente está desenvolvendo isso. A aula gravada vai chegar a ser até uma coisa secundária depois disso, porque vai ter tanta coisa dentro da plataforma ali para ele praticar, cara, que aí ele vai pegar a aula, por exemplo, ele vai pegar, eu quero fazer um desafio, como se fosse um desafio real de entrevista. Ele vai lá, clica que ele quer fazer o desafio, quanto tempo ele tem para fazer esse desafio, gera o desafio e aí ele vai para a aula gravada para fazer o desafio. Entende? É uma coisa muito mais sob demanda, né? Então a gente está Pô, bem desenvolvendo legal. isso que a gente acredita que vai ser um grande diferencial de outras escolas. Uhum. É, e o negócio de ter aula ao vivo também é uma coisa diferente, né? Não é todo mundo que faz isso também, né? Então, pô, cara, legal. E vocês estão ali atingindo os principais mesmo, as formações ali, pô, de É, desenvolvimento, ainda dados ainda, pô, da hora demais, velho. Massa.
Tá aí, ó. Tá na tela. Vai lá, dá uma olhadinha. E se você... A minha propaganda é assim, viu, Rock? Você me perdoa. Se você quiser, você compra. Manda Se ver. não, não compra e não enche o saco também. Pronto. Melhor. Gosto. Tá doido, velho. Agora, me conta uma verdade. Eu quero saber a verdade. Você mora na Europa. O que é ruim aí na Europa? Porque coisa boa você vai ficar falando aí até não querer mais. Eu quero coisa ruim, cara. Fala assim, nossa, isso aqui é horrível e tal. Isso aqui eu não gosto. O que é ruim na Europa? Vamos lá então, cara. Tem uma série. Se eu for pra falar de Berlim, então, na Alemanha, aí eu tenho. Eu mudei de lá, né? Vou cuspir no prato que Pior eu ainda. comi aqui. Ah, Não, não, brincadeiras à parte. Eu acho que quando eu mudei pra Europa, eu tava muito blindado, né, cara? O sonho realizado. Então, eu lembro que eu cheguei com 2 malas. Minha esposa chegou 2 semanas depois porque ela tava cuidando do documento do nosso cachorro pra ele viajar. Eu cheguei com 2 malas num Airbnb e tinha que me virar para conseguir um apartamento longo prazo. Sem, com o meu inglês todo quebrado, porque melhorou muito depois que eu comecei a falar diariamente, por mais que eu tinha aprendido, melhorou muito agora, uhum. e sem nada de alemão. E as imobiliárias, porra, a maioria lá não era assim, tipo, falar inglês, não, era alemão. E Pega o nossa, cara, eu lembro contrato em que eu me. alemão, olha que top. Burocrático pra Já é difícil caramba, de ler tudo. em português, mano. Não. Pô. Mas eu tava blindado, nem isso daí falava pra mim que eu tava passando perrengue, assim, tipo, cara, Tá. porque era uma pressãozinha, né, tudo. Não, nem isso, cara. Eu tava blindadão dos sonhos. Depois de alguns anos na Europa, em Berlim, na Alemanha, a gente começou a identificar coisas que a gente não se adaptava. Então, por exemplo, o inverno na Alemanha é muito, muito frio. Tipo, a gente chegou a pegar -14. As casas, elas Nossa. são, os apartamentos são preparados para isso, tudo bem, mas era bem frio. O pior de tudo era a falta de sol, né? 3h30 da tarde, 3h30 já não tinha sol, cara. Então, era muito tempo Não, isso aí é uma frio, loucura. escuro. Os alemães já estão acostumados, a gente brasileiro não, então, pô, você tinha que se forçar para sair de casa, porque não dá para ficar em casa. Se você ficar, você até chega a ficar meio em depressão, assim, sabe? Uhum. Então, eu acho que essa parte realmente pegou bastante a gente da Alemanha. E saúde, cara, para mim também. Questão de saúde, eu e minha esposa, a gente teve alguns episódios, a gente perdeu 3 filhos na Alemanha, e foi por isso que a gente decidiu mudar, porque Puta eles não merda. investigavam muito o começo de gravidez, eles não ligavam. Ah, é começo de gravidez? Só vem aqui depois de 3 meses. E a gente tinha coisas para investigar, cara, que daria para continuar. Então essas são as coisas ruins assim que eu digo, mas é a experiência pessoal nossa, né? Tem gente que ama, mas pra gente, por isso que a gente decidiu mudar pra Espanha, com um lugar mais quentinho. O clima é um pouco mais parecido com o Brasil, né? Uhum. Mas que tem coisa ruim na Espanha também? Por exemplo, o negócio assim que nem todo mundo fala, né? Mas que quem tá lá vai sentir é a distância da família, né, mano? Você fala assim, Ah, sim. não, a gente liga por FaceTime. Porra, não é a mesma coisa, né, velho? Pô. Não. A gente volta pro Brasil uma vez por ano também, cara. Todo ano a gente volta, Hum, passa Natal, Ano Novo no Brasil, diminui, às vezes a gente volta até mais do que uma vez por ano, quando é algum evento e tal. Mas de fato não dá, né, cara? Eu acho que depois que eu cheguei agora, digamos, como eu disse, dá para melhorar ainda, dá para ir mais longe, né? Mas eu cheguei num determinado momento da carreira que já ganhei bem, já tô com meus negócios indo bem também agora. uhum, A gente cogita até uma possível volta para o Brasil, porque começou a não valer a pena. Tem gente que fala, não, poder de compra, pô, eu ando num Tesla, eu tenho um iPhone, eu tenho. E eu comecei a entender que será que vale eu ficar longe da minha família, né? Para ter uhum. essas coisas. Meu filho vai nascer agora, será que vale ele crescer longe dos primos? A gente começou a se cogitar coisas que o dinheiro não compra, né? Então, É. realmente, depois de um tempo na Europa, conquistando algumas coisas, a gente percebeu que o Brasil tem muita coisa boa. E você também já não tá mais tão novinho, né, velho? Você falou aí, tá com 35 e tal. Aí você já começa a pensar em outras coisas. Quando você tem, sei lá, vamos supor, você foi pra alguém que vai pra Europa com 20 anos. O maluco dorme em qualquer buraco, qualquer que se dane, né? Você tá meio que fazendo um investimento na sua vida ali, né?
Pra você colher lá Exato. na frente. Você já tá na parte do colher, né? Uhum. Então aí chega numa hora que você já começa a ver, pô, e tal, mas, pô, você tem um Tesla, beleza, mas você vier pro Brasil, você consegue ter um carro da hora também, mano, entendeu? E aí, É, né? mas eu tenho Aí, medo. No Brasil eu tenho medo. Eu tava até pensando nisso, pode né? crer. Pô, qual carro teria? Mas eu tenho um certo medo da segurança. E eu acho que Ainda mais com um eu filho tenho. nascendo agora, né? Pô, Eu mostro às vezes as coisas, até o vídeo da casa lá, que o pessoal ficou super bravo, que, pô, eu pago 1.400 euros numa casa com piscina, com tudo. Falaram que é mentira o aluguel e tudo. Eu até mostrei depois no outro vídeo o contrato. Mas enfim, tudo que você vai falar não adianta, né, galera? sim. Mas por que eu tô falando isso? Eu odeio pagar caro nas coisas. Eu tenho um Tesla porque eu pago 320 euros por mês para ter um Tesla. E é Uhum. isso. Então, por isso que eu tenho. Se eu fosse pagar muito caro, eu também não sou um cara que gosta de pagar caro nas coisas. É isso. Então, no Brasil, eu poderia ter um carro legal, se eu fosse, né? Mas também não gosto de pagar muito caro. Acho que eu vou ter um. Se eu for, vai ter um carro mais de boa também. Um Onix. Um Polo, né? O Polo já tá 100 mil no Brasil. Aí fala assim, porra, aí também não, né, velho? Tá doido, cara. Porra, eu vi o Polo 100 mil no Brasil, tava dando uma olhada, falei, não é possível, cara. É, mano, o negócio é inacreditável. Não, e outra, beleza, 100 mil, se você for fazer a conversão para euro, talvez não fique tão caro. Agora, 100 É, mil para um brasileiro, puta, é dinheiro demais, velho. Você tá cara. maluco, cara? Nossa. E num carro ainda medíocre. Se fosse num puta carro, tá doido. E Uhum. perrengue, velho? Já teve um perrengue da hora aí pra contar pra nós? Na Europa? Qualquer situação assim de dar um ruim danado, velho. Cara, não exatamente que me vem à mente assim, pô, é isso daqui? Acho que não. Bom, teve essas coisas da saúde, né, que eu disse, mas Uhum. quando eu mudei para cá, para a Alemanha, eu trabalhava para uma empresa de 8 funcionários só, pequenininha, o salário deles não cobria minhas despesas, até porque, como eu não falava muito alemão, meu primeiro aluguel já foi muito caro, porque era um negócio de short term, né, de curto período, não era, enfim, era o que deu para eu alugar, Uhum. porque tinha uma burocracia meio nada a ver na Alemanha. Para eu alugar um apartamento, eu tinha que ter uma conta bancária. Para ter uma conta bancária, o que eu precisava ter? Um endereço. Então eu não conseguia ter um endereço fixo, ficava num loop infinito. É. Aí os caras falaram, não, Nossa. esse daqui, ó, esse aqui você consegue sem precisar ter uma conta bancária, alugar e tal. Daí, só que era mais caro. E aí eu fiquei lá, pô, um tempo, pagando mais caro, com um salário baixo, 1 ano e meio, cara, mandando dinheiro do Brasil. Eu tinha uma reserva, eu trabalhava no Itaú antes, né, como tech lead, já tinha um bom salário. Isso eu posso abrir. Em 2017 eu ganhava 17 mil no Itaú, então era uma Pô, baita grana. sim. É, e eu juntei uma grana, falei, pô, isso daqui vai ser para eu ir mandando dinheiro do Brasil se eu precisar. E a gente fez isso por quase 1 ano e meio, cara. Então chegou um momento que eu comecei a fazer entrevistas e ser reprovado nas entrevistas para sair dessa empresa para ir para uma empresa que pagasse mais. E eu falei, cara, e aí síndrome do impostor batendo, né, cara? Não, eu sou burro, não era para eu ter vindo, eu não vou conseguir emprego numa empresa mais top e tal. E e esse foi o perrengue, cara. A gente chegou a conversar de, vai ter que voltar, não vai dar. Imagina, tipo, a sensação do cara, né? Tipo, não, tudo é experiência, né? Mas assim, de impotência, né? Pô, não consegui Ah, passar mano, numa é. entrevista e tal. Só Porque que aí no passa final eu aquele negócio, consegui. pô, vou voltar pra casa, né? Aí você volta com o rabinho entre as pernas, porra, não dei conta, né? Puta, E isso aí é gastei duro, quase velho. toda a reserva de emergência que eu tinha, né, cara? É. Foi um perrengue, assim, bem difícil. Mas depois, de novo, estudos, né, cara? Eu falei, não, na época eu tava pegando muito um negócio chamado RX Java, não sei se você já viu. Não. Cara, o padrão Observer no Android e tal, você ficar observando uma streaming, emitindo novos itens, enfim, um pouco mais técnico, mas todo tempo podia vir novas emissões para atualizar a UI. Pegou muito RX Java. Hoje em dia a gente usa coroutines, né, mas não é mais suspenso, recebe ali, atribui a variável, mais de boa. Mas RX Java, para ficar observando várias streamings e tal, não entrava na minha cabeça. Só que estava muito famoso isso na Europa, vários aplicativos utilizando, e o aplicativo que eu estava fazendo
O teste, ele era um aplicativo para você alugar carros pelo celular, cara, bizarro. Então, tipo, é como se fosse destravar um patinete, só que você destravava uma BMW. Tipo, tinha Nossa. uns carros muito fodas, né? Ah, isso aí Claro em que tinha São carros Paulo eu acho normais que também. funcionaria bem, cara. É, então, Pô, que e a louco. gente tinha que observar, então, no próprio, como se fosse um WebSocket, né? Só que pro próprio Android. Só que eu nunca tinha trabalhado com nada perto disso. Então tinha que observar, se alguém abrisse a porta no aplicativo, tinha que bloquear o botão de algumas coisas. Então era bem assim, então por isso que eles pediam muito. Eu falei, não, vou aprender isso, cara. Nossa, não sei se vai ter a oportunidade, mas eu posso te mandar a foto depois, mas tem a foto. Eu sentei no meu quarto lá, não era trabalho remoto na época, então era uma mesinha bem pequenininha, uma cadeirinha ali e tal. E aí eu comecei a estudar, cara. Só que eu anotava e percebi que anotando eu esquecia. Falei, cara, fica aqui no caderno, não lembrava. Comecei a colar na parede, parecia aquele cara do livro, sabe? Aquele do. O maluco do Já Acre viu? lá. Do Acre? Cara, a parede Sim. ficou cheia de coisa, assim, Nossa, de, quarto de de maluco, velho. programação. Falei, vou aprender, cara, tem que passar nessa entrevista. Aí passei, cara. Aí foi o. Nossa, aí depois disso, o salário de. Era quase 6 mil euros, 5.600 euros por mês. Claro Mas que também, era assim, a bruto galera isso. tem que entender também que o custo de vida é alto também, né? Porque você fala assim, pô, 6 mil euros, eu sou rei do Brasil, pô. Não, Né? Mas o custo é não alto era tão também. alto não, cara, nessa época. Era 2018, e o meu custo de vida e meu e da minha esposa é que tem um imposto é alto. Isso Entendi. é exato. Mas o custo de vida meu e da minha esposa nessa época era uns 2.200 euros, alguma coisa assim. Então foi quando Nossa, então realmente deu eu pra comecei a juntar um colocar uma dinheiro. grana no bolso, cara. Pô, da hora, velho. É É. porque eu tenho um colega que mora em Portugal, ele fala que lá o cenário é tenso, Portugal tá velho. É bizarro. difícil. Tá bizarro. Se você, assim, Lisboa, eu não sei como que Lisboa tá funcionando, como tem pessoas morando lá, porque assim, o salário mínimo de Portugal é 800 euros, né? E o Lisboa, aluguel, 1.000 euros. Assim, pra você, entendeu? Não bate, a conta não fecha. Não sei como tá funcionando, cara. Mas É. para programador tá um pouquinho melhor ainda, mas não chega a ser um negócio você botar muita grana no bolso mesmo. Portugal não é um país que favorece muito isso, cara. E o Spotify, mano? Como é que você entrou no Spotify? Porque o pessoal sempre tem essa pira, assim, né, com as big techs, né? Tipo, porra, como é que é o processo seletivo? Será que o pessoal faz alguma coisa diferente? Como é que você descobriu a Uhum. vaga e tal? E de novo, o que você puder falar, né? Como é que você entrou no Spotify, velho? Porque é da hora quando você trabalha para uma empresa que todo mundo conhece, que aí você fala, É. pô, Spotify, porra, tal, né? E aí? Não é da hora, mas a quantidade de bug report que eu tenho no meu ADM toda vez. Minha playlist falhou. Não, os caras chegam. Pô, você Pô, podia. E quando saiu, era coraçãozinho, né? Antes para você curtir, era um coraçãozinho, agora é um botão de adicionar. Nossa, quando tiraram isso, meu amigo. E destruiu tudo, velho. acabou com o coração da galera, né? Não tem mais Entendi. o coraçãozinho. Mas Você enfim, consegue dar Spotify Premium pra galera assim? Você tem só cupom? para mim. Para mim, só uma conta, e toda terça-feira ele vira free para a gente testar a versão free. Então, às vezes eu esqueço, aí eu tô conectado aqui, escuto, tem uma Mete uma propaganda no propaganda minha, do nada. eu, na minha conta. Às vezes eu quero pagar uma separado só para não ter Caraca, a velho. propaganda toda É. terça-feira. Mas como é que foi? Mas Tipo, você descobriu a vaga e tal pra entrar eu lá? sempre achei que não era possível, né, cara, para mim. Eu falei, cara, beleza, eu sou programador, trabalhava já em grandes empresas na Alemanha, mas eu não achava que Big Tech era para mim, não, cara. Não achava que eu conseguiria passar no processo seletivo. Só que eu sempre fui muito voltado a comunidades, né? Então eu trabalhava de forma voluntária numa comunidade pro Brasil de desenvolvimento Android, e ali tinha os moderadores. Um dos moderadores Qual também morava comunidade? em Berlim, Pode falar? chama Android Dev BR. Android Dev BR. Boa. Um dos moderadores também morava em Berlim, então a gente se encontrava, né, e até ia para eventos lá em Berlim juntos. Ele passou no Google.
E aí encheu o saco de nós amigos ali, não, vocês têm que fazer entrevista para Big Tech. Eu, não, cara, nunca, não vou conseguir e tal. Daí ele falou, ele, cara, me puxou assim, tanto é que eu fui para Londres recentemente, até gravei vídeo, agradeci, que eu nunca consegui agradecer esse cara que me puxou mesmo. Ele falou, não, vamos fazer uma mentoria, eu até paguei, cara, vamos fazer uma mentoria e a gente faz umas mock interviews e tal. E ele que fez eu acreditar que era possível. Só que aí quando eu fui ver as Big Techs, né, eu falei, cara, vou escolher uma Big Tech que seja mais o perfil de vida que eu já quero ir. Eu já estava começando a criar conteúdo, já imaginava um dia fazer essa transição de programador para as coisas que eu faço hoje, pelo impacto no mundo, né, de ensinar as pessoas também. Sinto que eu tenho mais impacto nisso. Mas voltando da história do Spotify, aí eu escolhi o Spotify. Falei, cara, acho que o Spotify, por ser uma Big Tech sueca, uma Big Tech europeia e não estadunidense, talvez seja mais assim, de boa a cultura deles. Fiz o teste para o Uber, junto com o do Spotify, reprovei no Uber e passei no Spotify. Esse foi minha estratégia, mais ou menos. Então, eu tinha uma pessoa que já estava numa Big Tech, me mentorou, né, nisso, e eu fiz um outro teste junto para ir pegando familiaridade com o processo seletivo de Big Tech. Pô, que legal, cara. E é presencial, remoto? Como é que é esse O mercado Spotify aí na tem Europa? duas maneiras de trabalho que você pode selecionar e mudar isso a cada ano, que é duas ou três, né? Presencial, híbrido ou 100% remoto. O 100% remoto, inclusive, ele tem uma plataforma que uma vez por ano eu posso mudar o país onde eu tô. Então, eu mudei quando eu queria sair da Alemanha para a Espanha, e tem uma lista de vários países lá que eu posso escolher. Assim que eu escolher for aprovado, né, o Spotify contrata uma empresa de visto, cara, para me ajudar com visto para esse país, e depois eu mudo para o próximo país. É um programa Caramba. chamado Working from Anywhere. Tem até Uhum. blog público do Spotify explicando sobre isso, cara, é bem massa. E é possível trabalhar do Brasil ou não? É possível trabalhar no Brasil. No meu Porra, time hoje legal. não seria possível, eu teria que trocar de time, né? Porque também tem uma regrinha de não pode passar de, acho que, 4 horas de diferença de tempo, né? Para É o comunicação e fuso, tal. né? O É, porque fuso, senão você fala exato. assim, porra, você vai ter que trabalhar de madrugada. É tenso, É, velho, né? Porra, é zica, mano. Você é louco. sim, sim. E o Pô, que legal, mano. processo, basicamente, foram 8 etapas. Ele bem difícil de lidar, até com ansiedade, porque pô, você chega em algumas etapas, sei lá, sétima etapa, você tá arriscando muito, né? Já chegou até ali. Mas foram 2 entrevistas, a primeira com o RH, depois uma entrevista técnica de estrutura de dados e algoritmos, já meio que para me descartar, se eu não soubesse. E aí tem muita Mas como que é polêmica. essa daí? É- você vai codar aqui na minha frente, fazer árvore binária. Uns bagulho assim? Não era árvore binária, era tipo, no começo, eram 2 exercícios simples até, era tipo inverter uma string e o outro eu não lembro. Isso não é segredo, não tem problema eu falar, porque assim, não muda, os algoritmos são os algoritmos, não tem Uhum. como É, mudar, meio que todo mundo entendeu? faz isso, né? Exato, e eles não estão tão interessados até com a resolução do problema, mas como você resolve. E aí tem muita gente que fala, pô, mas são contra esse estilo de Big Tech. Eu já fui contra, hoje eu acho que se o cara não quer aprender estrutura de dados e algoritmos que a gente não usa no dia a dia, mas se ele não quer aprender para tentar passar numa entrevista dessa, o perfil dele já mostra que é um cara talvez que não tá com essa disposição, tipo, essa proatividade, algumas coisas que eu acho interessante ter, sabe? Uhum. É, É, pô, pode crer, mas cara. a polêmica pô, você vai ter que estudar uma coisa que você não vai usar no dia a dia e que eu não aprendi antes, eu tive que realmente aprender nessa época. Então foi uma RH, uma com uma técnica, e depois já foi direto para a final. Tipo, 5 entrevistas no mesmo dia. Daí teve Nossa. System Design para Android, foco em Android. Teve mais uma de estrutura de dados e algoritmo, e essa pegou os mais, ali no Lit Code, né, os mais hard, né, que eles têm. Teve de cultura, e a outra, a última, eu não lembro, cara. Foram 5 no mesmo dia. E stack Passei, que você beleza. mexe, Kotlinzão. Jetpack Eu escolhi Compose, o Kotlin caramba. para tudo, cara. Do Android eu não vou poder entrar muito no detalhe porque é Tá. específico muito nosso, né? Do estrutura de dados e algoritmo não tem problema. Uhum.
eu escolhi Kotlin para tudo, até para a parte de algoritmos. E aí passei, pô, recebi lá o e-mailzinho, não achei que tinha passado, porque teve uma entrevista que eu fui muito mal, e como é uma entrevista depois da outra, na próxima entrevista, o entrevistador já sabia que eu tinha ido mal. Eles não se comunicam, mas a minha cara já mostrava, tipo, eu já tinha desistido. Tá ligado? Mas por que você achou que você foi mal? O que é que rolou, Eu velho? não consegui resolver a parada, né, final ali, tipo, Ah, não teste, saí era com um o resultado teste. final. É um teste técnico. Entendi. E, porra, daí eu falei, porra, não, já deu ruim. Daí o cara falou, olha, não, ele mesmo, eu acho massa do Spotify porque eu trabalho com pessoas que eu admiro muito, são super inteligentes e proativas e tem esse tato humano, tá ligado? E aí ele mesmo falou, cara, esquece o que foi ali, cada entrevista tem um peso, se você mandar muito bem aqui, pode ser que você passe ainda, então nada acabou. Ele falou para mim, e essa foi foi de System Design para Android. Então, cara, assim, a gente terminou a entrevista antes porque eu respondi tudo, não tinha mais o que falar, foi muito bem. Então pesou bastante mesmo. Aí passei, recebi o e-mail que eu passei, só que não tinha entrado para um time ainda. Você passou, tudo técnico você passou, você recebe o e-mail que você passou, eu falei, nossa, passei, tô feliz da vida. Só que aí depois nesse e-mail fala, a gente precisa encontrar um time para você. Se não encontrar, você não entra. Entendeu? Ué, que loucura, Tipo, velho. tecnicamente você passou, mas o negócio é tão grande que eles precisam encontrar um time que precisa de você, tipo. E aí, beleza. Encontrar o time, eu fui para uma entrevista com o meu time, que era só um bate-papo, e se uma pessoa do meu time não gostasse, não deu fit, foda-se, não entra. Caramba, mano. Pô, que da hora. Torce pro É, Corinthians, sou contra. não gostei, acho que não gostei, não gostaria de trabalhar com esse cara não, cara. Aí já era, você não Que entra. louco, velho. E você Mas, já tá mas lá no já final faz deu tempo bom. já? Quantos anos já? 3 anos, 3 3 anos. anos. Porra, legal, velho. É. Imagino que vocês devem ter aprendido muita coisa também, porque trabalhar pra empresa grande é aprendizado violento, né, velho? De tudo Cara, quanto é jeito. essa é uma grande diferença entre a expectativa das pessoas e a realidade, que eu gosto de falar que não muda muita coisa em questão de código em si, né? Uhum. Então, pô, às vezes um programador, principalmente Android, que está assistindo aqui esse podcast, né, com a gente, acha que ele não tem potencial para entrar numa empresa dessa. Código, o mesmo código que você está escrevendo, as mesmas padrões de projeto que você está fazendo hoje, você vai fazer aqui também. O que Uhum. separa você desse cargo, dessa empresa, é uma entrevista que é específica, esse modelo que eu mostrei. Mas de código em si, não muito. O Spotify tem suas particularidades com APIs internas, nossa, que inclusive está até aberto, é uma API que outras pessoas podem implementar nos seus aplicativos, nas suas empresas, que é o Mobius, que é para gerenciar regras de negócio, estado, de UI, essas coisas. Então, essa é uma coisa à parte, mas de resto, tudo padrão mesmo que a gente já usa, coroutines, né, todas as coisas, Kotlin, Compose, que já usa, que o Google, assim, essa foi uma cartada muito boa do Google de padronizar isso para a gente, né, cara? De Sim. trazer arquitetura, enfim. E Tirar o aí, XML, Deus me livre. Você gostava, velho, de fazer tela com XML? Eu achava um ridículo, horrível. Deus me livre. Nossa senhora. eu não tenho preferência não, cara, eu não tenho preferência não. Eu acho o XML um pouco mais fácil de ver, de visualmente você conseguir identificar ali, para quem está começando um pouco melhor, porque quem usa até aquela parte de clique e arrasta, fica até mais fácil para a É. pessoa que está começando, não precisa escrever código. Claro que isso só esconde o código, no final você vai ter que entender, né, sobre aquilo, mas não tenho preferência não, cara, entre Compose e XML. Pô. Eu Mano, não eu fiz gostava de aqui, ó. Recycler View. Recycler View Recycler, aí viu? já não. É. Não. Eu gosto do jeito que é hoje, cara. O Jetpack Compose, eu acho que ele ajudou demais, velho. Você faz tudo num bagulho só, você instancia classe ali, já faz os seus componentes, já, sei lá. Eu curto Gosto também, pessoal. curto. Mano, eu abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram, falei assim, Dev vai longe, vai vir aí, manda pergunta. E Vixe, aí, lá assim, vem. eu tenho que tirar Sem algumas filtro. aqui, porque só tem maluco, né? Então,
Mas tem umas Não, boas aqui, manda cara. tudo. O Uemuri Nia, ele falou assim, como é que é o mercado mobile para estagiário júnior, cara? Essa é uma pergunta legal também de... aquele negócio, pô, tô aprendendo, beleza. Tem vaga para júnior? Se eu for trabalhar na Europa, eu consigo estágio júnior tal, ou não? Como que é? Consegue, cara. Cada país é diferente, né? Na Alemanha, o que eles tinham lá, tem um negócio chamado Ausbildung, que é como se fosse um técnico, como se fosse um ADS, digamos assim, Uhum, e muitas empresas aqui em Portugal também têm algo relacionado a isso. Muitas empresas não precisam pagar o estagiário para trabalhar, é o governo que paga. Então isso favorece muito o cara estar estudando numa formação ali e começar na área com estágio. Quando se fala de estágio, a gente está falando de um cara que está fazendo alguma coisa, alguma formação, né? Um uhum. pouco diferente do júnior em si. Então, esse é um caminho bem simplificado até de entrar, que eu vejo aqui da Europa. E a empresa que contrata o estagiário nesse modelo, ela tem até abatimento de imposto. Então, eu cheguei a abrir uma empresa em Portugal, uma época, uma software house, e, e cogitei, eles me dariam um budget, inclusive, cara, não lembro quanto que era, acho que era 8.000 euros por ano, para eu contratar, eu pagava o estagiário, para eu contratar esse estagiário, e ainda Pô, tinha que legal. abatimento de imposto. Então eles têm um modelo que eu acho que funciona legal, assim, conectado, porque as empresas que estão começando, elas precisam, né, disso. Só que tem a grande questão, como a empresa está começando, você vai ser um estagiário que já faz muita coisa, né? Não vai É, entrar numa empresa estruturada, então, às vezes, o cara, assim, arrebenta um pouco a corda porque é uma pressãozinha um pouquinho maior, né? mas tem. Isso é bom. É, O Rodrigo Santox, ele fez uma pergunta relevante aqui, cara. Com base no conhecimento, no seu conhecimento e na flutuação das criptos, qual cor usar na virada? preto, claro, né? Preto. A gente tá de preto aqui. Pô, você ir na virada de preto, velho, a galera vai falar assim, O mano, cara sai desistiu daqui, da cara. vida, né? O cara de preto, ele já não. Pô, é a Pô, única esperança que o cara tem que vai vir um novo ano. Se ele já tá ali sem esperança. mas também, velho, falar pra você, mano, eu não acredito nessas paradas não, viu? Falar assim, você vai vestir de branco. Pô, minha vida não muda nada, muda bosta nenhuma. Então você pode ir da roupa que você quiser, da cor que você quiser, que não vai fazer a menor diferença. Não, não é exatamente. Pô, O brasileiro é um povo muito supersticioso, né, cara? Um dos nossa, mãe. povos mais. E eu acho massa isso também. Tem a parte boa de você acreditar numa coisa, mas assim, só acreditar não adianta, né? Tem que Não, fazer. não tem jeito, cara. Ó, tem uma pergunta aqui de impronunciável aqui o nome dele. Qual que é a receita de sucesso? Olha lá, o pessoal gosta de receita. Nos estudos, como posso praticar a pensar como um verdadeiro dev? Fácil, hein, meu? Boa. Eu acho que o sucesso é relativo, né? Aí a gente começa a viajar aqui, né? O que é sucesso? Mas é real mesmo, é esse pensamento crítico mesmo para definir algumas coisas. Você tem que. Eu acho que a receita principal, se fosse dar alguma receita, é ter clareza, né, cara? Muita gente começa a estudar sem saber onde vai chegar. E tudo bem, Uhum. isso pode ser uma determinada fase dos seus estudos, mas não pode ser sempre nos seus estudos ser isso. Você estudar a deriva, né? No começo você não sabe, você vai ter que começar alguma coisa para ter um mínimo conhecimento. Eu costumo falar que a ação, ela te gera informação, né, cara? Então, você agir vai ter mais informações para você fazer algo com aquilo. E é um fluxo da vida. Agora, você ficar parado, aí já é certeza que você não vai ter sucesso. Né? Então, É, sim, cair do céu, é, né? Não, mas eu eu vou acho que jogar ter na essa Mega Sena da clareza. virada e se Deus quiser, vai pingar na minha Você conta e sabe vai que resolver tudo. eu abri uma caixinha e aí eu coloquei assim: se você tivesse uma varinha mágica e pudesse escolher um conhecimento para o ano que vem sem precisar fazer esforço, ainda dei essa daí, cara. Você adquirir esse conhecimento. Acho que teve muita, assim, não a maioria, lógico, que como eu falo de programação, muita gente falou programação, inglês, não sei o quê, mas eu fiquei abismado que teve muita gente que falou os números da Mega Sena. Então a galera realmente quer o final mesmo, né? Não quer nem o conhecimento, ele já quer.
É o espírito de porco do brasileiro, né? O Luiz Fibol, ele fez uma pergunta aqui que eu não sei se é verdade. Aí você fala aí, ó. Por que ele fala que todo profissional de TI brasileiro que não trabalha pra gringa é medíocre? Você fala Nossa, eu isso, nunca velho? falei. Porra, o maluco afirmou um bagulho perigoso aqui, cara. Muito bom. Onde que eu falei isso, né? Tô tentando relembrar aqui. Trabalhou Não, acho que pro Brasil é acho que ele me medíocre. confundiu. Acho que ele me Ah, confundiu com alguém. Não, pô, acho que não. Eu trabalhei muitos anos pro Brasil, né, cara? Eu acho que programação tem essa beleza. Não falei isso nunca, mas pegando um uhum, pouco da pergunta aí, tem essa parte boa de você com poucas profissões tem isso, né, cara? Você com o mesmo conhecimento, mais o inglês, você sim. conseguir ganhar numa moeda forte, né, cara? Então, se você quer, pô, tá insatisfeito com seu salário no Brasil, você tem essa oportunidade, cara. Tem países que não precisa validar diploma. A Alemanha tá o país com mais portas abertas, né? No começo você perguntou por que a Alemanha. Pô, se você passar numa entrevista, seja numa empresa pequena, com um contrato com um salário baixo, a Alemanha te coloca para dentro e fala, vem aqui, pode entrar. Então, tem países que você tem que ter um salário com determinado valor, tem que ter um diploma. Os Estados Unidos é bem mais chato para essas coisas. Uhum. Poucas profissões você tem essa oportunidade, né? Mas não, pô, brasileiro, inclusive programador, são um dos melhores. E o Brasil tem produtos de app, de sites que você não vê, tá muito mais avançado do que a Europa, cara. O pessoal confunde também com você ter a possibilidade de com você vai ter. Então, por Uhum, exemplo, não, você claro. pode trabalhar para gringa, você pode morar na Europa, você pode ganhar 10.000 euros por mês e não sei o quê. Aí o cara já acha que ele vai, entendeu? Não, Até cara. porque tudo, se você tem que ter alguma coisa, você tem que falar não para várias outras coisas, né? E tem que fazer outras Exato. coisas. Então, nunca nada de graça, né? Você É. pode ter, mas você está disposto a isso, entendeu? O duro é Aí é você outra estar na coisa. Europa e falar assim, puta, eu não vou passear hoje não, que eu vou ter que ficar estudando aqui. É, mano. Sim. Não é? Então, é Olha, aquilo. confesso que eu tenho alguns picos, cara, e eu comecei a perceber o poder das estações do ano, cara, muito doido, porque no Brasil a gente não tem muito, né? Tipo, é verão, mas o inverninho Calor o tempo ali, mais inteiro. ou menos, É. e aí é sempre churrasquinho, as coisas rolando. Acho que no Brasil é mais difícil você falar não. Pelo menos pra mim era assim, cara. Na Europa, quando eu tava lá na Alemanha, cara, era frio pra caramba e tal, eu me trancava, cara. Eu realmente fazia aquele lock-in e estudava. Meus cursos que eu criei, o processo seletivo que eu passei, foi tudo, tipo, durante o inverno. Tipo, eu tava lá quietinho no inverno, não ia sair, e aí Forçado, né, a estudava, cara. ficar ali. É, Então, mas mesmo assim, você poderia ter ficado jogando videogame também. Entendeu? também. Então são escolhas, né, cara? Tem que fazer, são Claro, claro. escolhas, que não é fácil, não. Muito mais gostoso ficar jogando videogame, do que passeando e tal, do que ficar Ah, estudando é. Kotlin, me livre. Você Por sabe que no onde final come... eu acabei me apaixonando, viu, cara? Isso é uma É parada mesmo? massa que a gente não falou. Eu não imaginava, não sabia o que era programação, mas eu acho que uma parte do meu sucesso, né, digamos assim, veio porque eu acabei me apaixonando por isso, cara. De novo, também é uma profissão que você pode criar alguma coisa. Às vezes eu entro no meu quarto assim, cara, falo, é disso aqui que eu preciso para criar muita coisa, cara. Ainda mais hoje, com o IA tá fácil você subir coisa, É. testar coisa, jogar coisa no mercado. Falei, caramba, mano, olha que poder, né, velho? E acabei me apaixonando por isso, cara. Um computadorzinho, uma cadeira, acabou, velho. Internet. E a internet já era, velho. Boa vontade, né? É. Uhum. O Michael Douglas, ó, mandou o seguinte, É. cara, pergunta legal aqui, ó. Por onde começar aos 44 anos? Você tem bastante gente que tá, sei lá, vamos colocar 44, não, mas, sei lá, 30 a mais que já vem atrás de você e tal. Como é que faz? Transição de carreira, pá. Você tem essa galera? Maioria. Maioria É é. mesmo? É. Maioria dos meus alunos, bom, acho que é a média do Brasil, porque a gente roda pesquisa, né? Ganham menos do que 3 mil, e a maioria é acima dos, bom, acho que de uns 26 anos, vai, por aí. Uhum. Então 30 tem bastante, 40 também tem bastante. Porque eu venho de uma coisa de transição de carreira, eu falo muito disso, e então a maioria acaba atraindo, né? Muita gente assim.
E eu gosto porque uma das primeiras coisas que a gente começa a trabalhar ali é que muita coisa que a pessoa já aprendeu, já tem de experiência, vai ser utilizada, né? Programação, ele é complexo, é difícil, mas é só um, um conhecimento, uma hard skill. As soft skills, né, a parte mais de proatividade, o cara, bom, resolver problemas, né? Um cara mais desenrolado, isso daí é muito mais difícil de se desenvolver. E hoje eu Sim. vejo muito programador já mais novo que tem a hard skill, que sabe programar, mas é uma porta, cara. O cara é egoísta, o cara sabe, pô, o mundo roda em torno Arrogante. dele. Ó, Porra, a galera velho, que começa a dar nossa. certo igual você, começa a ficar arrogante. A maioria. Aí o cara faz o quê? Aí ele chega. Esses dias eu tava conversando com alguém. Ele chega num restaurante com a galera, ele faz questão de tirar a chave do bolso assim, blau, e colocar a chave da BMW dele bem no meio da mesa, assim. Aí ele fica assim. Não, porque eu Dura pouco trabalho isso pra daí, dura pouco. gringa. Eu ganho em euro. Ah, que inferno, mano. Eu acho que dura pouco, depois o cara começa a perceber que isso não tem tanto valor, né, em relação à vida, impacto no mundo, às pessoas, enfim, mas voltando à parte de trabalho, assim, eu trabalhar com a pessoa, eu vejo muito programador mimado, né, cara? Eu não sei se você compactua disso, mas programador é um bicho mimado demais, cara. Ah, pode trabalhar de casa, pode, cara, pode fazer um monte de coisa que outras áreas não pode, e fica muito mimado, ganha budget para estudar, ganha não sei o quê, então fica muito mimado. Então, um cara que já é mais velho, mas que não é velho para a vida, né? Uhum. E principalmente aqui na Mais Europa, cascudo, né? que tem mais experiência, que tem mais tato, cara, quando ele ganha a parte da programação, que ele consegue aprender aquilo, ganha esse conhecimento, adquire esse conhecimento, ele, cara, é valiosíssimo para uma empresa, né? Porque a empresa em si, programação é um meio, não é o fim das coisas, né? O E é programador, ele acha comum que você ele encontrar a galera dessa idade assim, comum, trabalhando como deve na moral. trabalhando sim, trabalho com muitas pessoas acima de 40, 30. Aqui na Pô, Europa é bem comum isso, cara. No Brasil eu legal. não sei como que tá, que faz tempo que eu saí, né? É, cara, assim, eu trabalho para um banco grande aqui no Brasil e não tem não, mano. Eu já trabalhei em Uhum, alguns ambientes do tipo, é coisa que eu até já me parei pra pensar, sabe? Assim, cara, quantas pessoas 40 a mais tem no seu time? uhum. Se tiver, às vezes é um, dois já não tem, entendeu? Então é um negócio. É outro E cenário. aí, e aí isso preocupa muito a galera, sabe? Porque fala assim, velho, uma hora eu vou ter 40, vou ter 44, né? Igual o brother aqui. E aí, velho, vou fazer o Uhum. quê? Então, ou o cara vai pra gestão, né? Ele vai pra outra área e tal, ou sei lá, mano. Não sei, mano. Não É, tem dev, é uma coisa assim, que é preocupa difícil. mesmo. Mas programação, você, assim, claro que é difícil é, pensar em outras oportunidades que não seja você trabalhar para uma empresa e receber o seu salário, que a maioria das pessoas que entra para programação querem isso, né? Porque é essa segurança de ter um bom salário, de poder trabalhar de casa e ficar ali fazendo a sua tarefa e tal, Uhum. realmente é o que a maioria das pessoas buscam. Mas tem outras opções, né, de você ganhar dinheiro com programação. É, você fazer seus próprios projetos, você ser um cara freelancer também. Tem algumas Sim. opções. É um conhecimento que vale ser adquirido de qualquer forma, eu acredito. Né? Até para você ter mais Um site pensamento adulto, lógico também. né? Tem de tudo, velho. É. Hoje em dia com IA, então, Nossa, mãe. Pô. Ó a pergunta aqui que você deve responder diariamente, cara. Como começar do zero em programação? Vai, eu acho que comece primeira não coisa. programando. Comece Programando? não programando. Ah, Começa primeiro. Bom, tem aquela. Tem uma frase, né? Não lembro de quem, mas o cara fala: se te dessem 10 horas para você derrubar uma árvore, eu passaria 8 horas afiando um machado. Então, você tem que afiar o seu machado primeiro. Então, ter clareza dos seus estudos. Você pode começar programando se você quiser, comece por lógica de programação. Isso vai te dar uma base, vai te dar um pensamento lógico que é bom para muitas áreas. Até mesmo para quem não é programador, eu indicaria estudar lógica de programação.
Uhum. não quero trabalhar com programação, mas estuda, porque a gente não tem pensamento lógico, a gente não aprende a parte, tipo, matemática, por exemplo, quando a gente está aprendendo no Brasil, a gente não aprende de forma lógica, a gente aprende, tipo, Joãozinho tinha 3 muito dissertativo, então a Sim. gente tem dificuldade para aprender lógica. Uma vez eu peguei um caderninho de um filho de um amigo meu lá na Alemanha, na parte de matemática, ele aprende primeiro o número, ele não aprende o número escrito, primeiro aprende o número escrito, 4 escrito, ele aprende o número, ele aprende a equação primeiro. Então a gente não tem esse pensamento lógico, eu acho que é interessante. Então comece por lógica de programação, se você já quer começar a dar o primeiro passo, mexer com programação, mas assim que possível, veja qual das áreas da programação que você quer, desenhe um plano, encaixe isso na sua rotina e, cara, estude, não tem como, mesmo depois que você tiver um plano, você vai ter que estudar, né? O João Paulo falou assim, ó, onde encontro bons materiais para iniciar no mobile? Não vale o seu curso. Sem gastar grana. Você tem alguém aí que você conhece que você pode Tempo, como a gente indicar? falou, o Google ele tem muito material 100% grátis ali. Se você entrar no site de android.developer, Pô, você é vai muito top, encontrar hein, velho? cursos do. Porra, é muito bem estruturado, cara. É É. muito bom mesmo. A documentação mesmo É, do Android e tal é, porra, é um livro didático, velho. É muito bem feito. É animal mesmo. demais. Eles têm Code Labs lá para vocês seguindo. É, e aí, pô, daí alguém pode questionar, então por que eu vou comprar o curso, né, se tem tudo isso grátis? A gente acaba indo até para uma área que a gente tem a parte técnica de você aprender a desenvolver aplicativos, mas tem toda a parte de carreira, a parte de LinkedIn, a parte de plano de estudos, tem essa parte que eu trago pessoas. Então a gente tem que mesmo que complementar, porque se fosse só a parte técnica não faria nem sentido mesmo, porque tem muita coisa Sim. grátis. O conteúdo do Google para mim é sensacional. E, cara, com o que você gasta muito dinheiro, velho? Na vida pessoal? Vinho Vinho? é um hobby que depois que você aprende um pouco sobre vinho, é um caminho sem volta. Mas você é daqueles Eu, malucos que põe, aí fica, gira e tal, cheira assim, tudo? O eu kit completo? me tornei, Tem aqui um toque amadeirado de. cara, Ah, mano, não é possível. sabe por quê? Deixa eu me defender. É. Eu, eu quando mudei de Berlim para Espanha, a gente mudou para uma cidadezinha ali que já era uma rota de vinho, já comecei a beber uns vinhos legais ali, e depois a gente, como está muito em Portugal, no É. Porto se formou um hub de influencers também, então a gente está no nosso grupinho ali. Tem uns caras de viagem, tem eu de programação, tem um outro que é um sommelier de vinhos. Ele tem uma loja, inclusive, no Porto. E aí ele começou a dar cursos de vinho pra gente. A gente fazia degustação e tal. E aí tem uma degustação dele que chama degustação às cegas. Ele coloca as garrafas, você não vê de onde é, e você tem que fazer isso daí que você falou. E aí hoje eu consigo identificar de onde é de Portugal o vinho, qual parte de Portugal é, enfim, Que me isso, tornei cara. esse cara. Se você quer Estilinho de saber números exatos, 1800 e até o ano, assim, cara, eu acho. não. Eu só sei a região, porque o vinho é uma coisa tão específica, como a uva fica ali naquele território, ela pega ali complexidades ali daquele território. Então eu sei, tipo, quando é mais mineral, ele é do Douro, uma região específica que eles têm mineral. Né? Então você acaba pegando, é só isso, né? Da uva, de quando, a garrafa, não, isso eu não sei, não. Não chega nesse nível. Entendi. Pô, que Mas louco, velho. em abril ele fez uma degustação dos séculos, ele chamou. Aí ele trouxe um vinho da França, chama Chateau Petrus, ele custa 65 mil reais, cara, esse vinho. Nossa, Não meu gastei Deus esse do dinheiro, não, céu, não velho. foi. A gente fez em, acho que 9 pessoas, foi esse vinho e alguns outros, Ô, e o com todo ticket era de respeito, mil. não tem como falar que vale, mano. Desculpa, velho. Não Porra, um vale, de vinho fato não vale vale. 65 pau? Não tem Não como, vale. velho. Ele mesmo protege isso, o sommelier. Ele fala, não tem como um vinho valer tanto dinheiro, porque ele chega num limite de valer coisas, né? Não tem como. A história do vinho vale, é essa a questão. Aí Ah, tem essa questão pode do ser. Ah, vinho de esse vinho tal. foi do Papa, Aí, não sei o quê. Aí vai agregando exato. valor, né? A gente Cara, pagou eu paguei 1.400 euros, cara. Nessa degustação foram ao todo nossa. 8 vinhos. Mas aí tem também o
sei lá, um pedaço de queijo que você come junto? Tem Tem, esses tem. bagulho também? Não, teve jantar com MasterChef e tal. Inclusive, Nossa! um dos influencers aqui do Porto, né, do nosso grupinho, é um ex-MasterChef também, cara. Que Do isso, cara? MasterChef mesmo. É, é. Ó, pô, você tá bem, Tá bem, pô. Tá bem, massa pô. que se formou um hubzinho de todo Da mundo que hora. meio que veio ficar de boa aqui em Portugal. Entendi. Esses dias eu fui pro Portugal, cara. Fui no Web Eu Summit. vi. Só que choveu todos os dias, velho. Acho Em que fiquei Lisboa uns ainda, cara. 5 dias, choveu todos os dias. Poxa, né? Aí, Porto chove mais, mas Lisboa nem tanto, mas você pegou, deu azar ali. é, Eu vi que você tava até com a Malu, né? A Malu que o é Amalu é de gênio da carreira. bola, cara. Sim. É, Que agora começou a ter bastante mercado disso, né? De pessoal se muito. especializar em ajudar a levar brasileiros pra gringa, né? Não só fisicamente, mas trabalhar remoto e tal. Em várias E áreas, né, cara? Isso é sim, interessantíssimo. sim. Porque também, até outra dúvida aí que eu tenho é com o negócio do remoto, cara. O Brasil começou a meio que acabar, velho. Então a gente Uhum. teve, né, na pandemia, não tendo outra opção, vamos trabalhar de casa, todo mundo. E aí, pô, deve. Lindo, né, mano? Aí você fechou o jogo, né? Trabalho no meu computador, de casa, né, remoto e tal, tem os meus benefícios da hora, pá, chique, velho. Uhum. Só que aí falou assim: chega, vamos voltar. Aí agora, recentemente, o Nubank e tal, né? Que ainda tava levantando essa bandeira, ter aí o híbrido e tal. É mais ou menos. Tá acontecendo isso também na Europa, velho? Meio que essa volta pro presencial ou é só aqui mesmo? Tá acontecendo, tá acontecendo. A empresa que eu trabalhava antes, que era a Trade Republic, uma fintech lá na Alemanha, antes do Spotify, voltou híbrido 3 vezes na semana, né? Bem, bem Putz. híbrido mesmo. O Spotify não. Inclusive tem um artigo do Spotify falando bem assim, posicionando mesmo a diretora da RH, fala: nossos funcionários não são crianças, a gente vai continuar remoto. Meteu-lhe essa. Tem artigos dessa entrevista na internet. Eu acho que, para mim, hoje o remoto ele não é só um estilo de trabalho, um modelo de trabalho, ele é um estilo de vida, cara. Para mim, eu não me vejo realmente fazendo outros trabalhos que não sejam remotos, e ainda bem que eu consigo ainda manter isso. Eu vejo empresas voltando para isso, não tenho dados para trazer o porquê que a empresa está voltando. Acho que nem as próprias empresas têm essas pesquisas de performance, né, de produtividade, não está muito concreto. Eu vejo que é mais cultura da empresa. Pelo menos do Spotify foi, a nossa cultura é essa. Uhum. Hoje a gente quer dar liberdade para os funcionários e manteve esse modelo de trabalho. Pô, porque isso afeta essa galera que faz trabalho pra gringa, né? Porque você depende Uhum. do remoto. O remoto é o perfeito, né? Você trabalhar do Brasil e ganhar de fora, né, velho? Porra, aí é bruto, velho. É, Porque você fala assim, é. mano, você tava falando no começo, né? Você consegue chegar num teto de carreira e falar assim, mano, eu sou sênior, beleza. Se eu quero ganhar mais, já tem que virar staff, você já tem que virar principal e tal. Tô E com às vezes a preguiça. empresa tem um, dois desses caras só, É, entendeu? é. Então é mais difícil. Então pra você ganhar mais, você tem que ir pra gringa, mano. Né? Porque daí na Uhum. conversão, às vezes você vai fazer até trabalho mais simples, mas por conta da conversão da moeda, você vai ganhar muito mais. Você Aí é o vai como um puxar, né? pleno trabalhando para os Estados Unidos, até Pô, porque o salário que eles pagam não é de sênior remoto, né? Então você vai sim. num nível abaixo, mas tá tranquilo também. Pô, Eu 4 mil acho dólares, que. velho. 4 mil dólares é É, 25 pau, velho. uhum, Pô, e para a tá empresa paga, louco. paga sorrindo. Nossa, pra você E ganhar não vinte e vai cinco pau conseguir. CLT, você tem que ser gênio, pô, no Brasil. É um ou outro só, é muito É, difícil, né? cara. Sim. Sim, imagino. Eu acho que essa questão de pagamento e de trabalho, a empresa, nenhuma empresa é boazinha, né? Eu defendi bastante o Spotify, eu gosto muito de lá, mas no final das contas, agora eles são profitables e qualquer empresa não por ser mal, né? Eu falo bonzinho, mas não por. Tem que pagar as contas, né? Tem que ter o lucro dela. É. Então, pô, a gente vê empresas contratando remoto dos Estados Unidos para o Brasil, não é porque ele também
a empresa é boazinha, quer te pagar o salário em dólar, porque é barato para ela e ela tem o produto dela rodando, e é isso. Depois, quando escalasse esse produto, sei lá, não sei também, estou imaginando que sejam empresas menores, mas quando tivesse uma empresa maior, ela vai querer, se ela tiver essa possibilidade, te levar para lá, para você ficar lá, Uhum. até presencialmente. É isso. Eu acho que o dev ele tem que entender, como eu disse, o dev é muito mimado, né, geralmente. Então ele tem que entender que a empresa está ali para dar lucro e você é um recurso para a empresa para ajudar nisso. É. Você não é o especial, né? Fala assim, ai, Não. né? Tenho que. Ah, eu vou fazer falta. Faz nada, velho. Você vai ser mandado embora, no outro dia o povo já põe outro do seu lugar, ninguém lembra de você, velho. Depois que você meio que Exato. coloca isso na sua cabeça, você vive melhor, cara, entendeu? Você não fica nessa pira assim de, ai, sei lá, velho. E isso é o Exato. mundo inteiro, não é Com só no certeza. Brasil, não, cara. Melhor coisa que tem. Eu sempre tive muita vontade de ser pai, agora vai acontecer. Minha esposa está grávida, mês que vem nasce. E eu acho que uma das Putz. maiores coisas, cara, que todo mundo, cara, qual a sua expectativa? Para mim, não é nada em relação ao meu filho hoje. É para mim, eu quero aprender, eu quero que o mundo pare de rodar ao meu redor, cara. Hoje eu tenho o mundo rodando ao meu redor muito fácil, eu tenho poder de compra, eu tenho muita coisa. Vai É, parar, cara, vai me ensinar tanta coisa da vida, sabe? É isso que eu quero. pô, da hora, velho. Vai, e um roadmapzinho. Sabe, aquele certeiro. Porra, eu quero ser dev Android, cara. Qual que é o caminhozinho aí que você acha que seria legal pra galera trilhar? Boa. Eu costumo fazer ele de trás para frente, tá? Mas para não ficar tão complexo, é, vamos ele do zero até você fazer um aplicativo e depois eu explico essa questão do de trás para frente. Tá. Primeiro você tem que ter a base de lógica de programação, né? Isso para qualquer aplicação, qualquer área. Eu acredito que você pode misturar um pouco o ecossistema Android com orientação a objetos, porque se você sai de lógica de programação, vai para orientação a objetos e você quer ser desenvolvedor Android, na orientação a objetos você não tem tanta coisa tangível, não tem um aplicativozinho que você faz, não tem. Então isso acaba te frustrando às vezes, porque é um conhecimento que demora para entrar na cabeça de Uhum. orientação a objetos, mas é que é necessário também. Então, criar aplicativos que te forcem a usar a orientação a objetos para você aprender junto com isso. E você já vai pegando no próximo passo um pouco do ecossistema Android. O Android tem todo um ciclo de vida que a aplicação está vivendo, que gerencia a memória com outras aplicações, né? Ele é um sistema operacional. E aí você aprende essa base. Depois que você teve isso, você consegue construir aplicativos com navegação entre telas, passando dado entre a outra tela, fazer um cálculo simples ali de IMC e tudo aí, e por aí vai. Então você já está no nível inicial, assim, fazendo alguns aplicativos, entendendo a aplicação Android. E aí, não tem muito segredo, né? No final das contas, o aplicativo hoje ele é uma fonte de mostrar informações para as pessoas. O site também é isso. Então ele vem a próximo passo que é o gerenciamento de dados, tanto você pegar dados da internet quanto você guardar esses dados na aplicação, mostrar eles de alguma forma. No passo anterior você aprendeu sobre as UIs, navegação e por aí vai. Nesse você vai usar essas telas, essas componentes de telas para mostrar os dados do usuário. Então você vai Uhum. aprender um pouco mais de como você faz fetch, né? Pega informações da internet e mostra isso numa tela, numa lista, né? E por aí vai. Depois que você faz isso, praticamente você consegue fazer qualquer aplicativo, porque você está pegando dado da internet, está mandando dado para a internet, está persistindo isso, o seu Já aplicativo faz funciona crude, né? offline, faz tudo, cara. Só que aí para você trabalhar profissionalmente, aí você vai para o outro nível, que é a parte de arquitetura e testes, que é o que você vai trabalhar numa empresa. Então, para garantir a qualidade desse código, existem esses padrões. Então, em resumo, MVVM né? é o ápice, velho. A galera usa tudo isso aí. É, Você acha que é o que é é, mais é. comum? Cara, sim, porque o View Model ele veio para solucionar uma coisa muito específica do Android, né, que outras arquiteturas não solucionavam, que é esse padrão de você observar os dados chegando, não precisar conectar a View com padrão, com fetch de dados, né? Então o MVP, que era o presenter que tinha antigamente, o presenter tinha que conhecer a View para falar para a View que chegou outros dados, né?
No MVVM você traz esse padrão de observar. O dado ele chega em algum momento e a UI está ali só para receber, ela nem sabe de onde vem, em teoria. Tem um estado da UI que é atualizado. Então ele veio e encaixou muito bem, cara, né, nesse problema. Então ele pega bastante, ele é usado em muitas empresas. Aí. E teste. Teste também é E importante. teste. Arquitetura, MVVM, testes unitários ali. Compose, delicinha de fazer teste, gosto demais também. E é isso, IA, velho. nível Tem usado profissional. IA? Esses Tenho, dias eu tava bastante. mexendo com cursor, velho. Cursor é do demônio, velho, eu acho, cara. Aquele bagulho. É, por quê? Porra, velho. Aquilo lá vai me substituir com toda certeza. A galera fica falando, não, sempre vai precisar do humano. Não vai, não. Vai, não. Cara, é só você olhar a ordem natural das coisas, né? O primeiro computador, como que era? Você tinha que fazer furos num papel para você escrever um código, né? Um algoritmo. Então você colocava furos, era muito específico. Depois veio linguagens low level, ali, assembly, era muito mais específico também. Vai tirando um pouco essa necessidade de você entender tanto do código, né? Mas ainda assim, substituir, acho que não, porque por mais que não seja você que escreva, você precisa saber precisa entender onde escrever, como escrever, e essa parte geral não substitui. Mas eu uso IA sim, cara. Eu uso o cursor também. E por que essa pessoa que está nos ouvindo neste momento não deveria programar Android? Eu acho que no final das contas tem uma questão de você gostar, né? No longo prazo, para você ter uma carreira que você consiga manter ela por anos da sua vida, na programação você tem essa opção de fazer uma coisa que você gosta e que você ganha dinheiro. Não gosto de programar, então talvez uma outra área na área de TI também é interessante. Não gosto de Android, eu gosto mais de web. Então, você consegue escolher uma coisa que você gosta e que dá dinheiro. Se você não gosta, acho que não deveria. Escolhe uma coisa que você gosta que no longo prazo, sucesso. Boa. E o Corinthians, velho? Você acompanha, mano? Que eu Não, sei que você é hoje Corinthians. Como é que assiste jogo aí da Europa, velho? O bagulho Não é dá, de né, madrugada? Não, assim, se tivesse tendo bom resultado, a gente até acompanharia, né? Pode crer. Mas depois de uns também. anos ali acompanhando e não dando nada, aí você fala, pô, tem que viver minha vida aqui, né, velho? Tem que viver minha vida. Então não mas você consigo mete acompanhar assim, muito, pô, meu time tem o Memphis, mano. Os caras conhecem o Memphis aí? Conhece, né? Eu Mais ou menos. não converso muito sobre isso, cara. É mesmo? Os caras não... Mas é porque você que não mexe com isso. Cara, no último ano eu tava num vilarejo com 2.000 habitantes só e naquela entendi. casa lá que você viu. Então eu mal saía de casa. E meus amigos, no geral, não conversam muito de futebol. Mas em Portugal é muito forte, cara. É muito forte. Os caras lá são loucos, né? De Futebol, futebol. Uhum. Eu fui no estádio do Benfica, velho. Fui conhecer Gostou? lá. Porra, é da hora demais, mano. Outra estrutura? Diferente? Puta estrutura, velho. Não, é diferente, cara. O povo lá é educado, né? Esse dia eu fui na arena assistir jogo do Corinthians, velho. Você tem que tomar cuidado pros caras não passar por cima do C, velho. Entendeu? Cara, sabe o que eu gostava da arena? Quando eu ia, tinha uma favelinha atrás ali que a gente tomava litrão por R$6, cara. Então a gente ficava ali fazendo um aquecimento. 6 conto. É bem atrás, você atravessa a avenida ali do. Tô ligado. Aí, cara, fica a galera ali. Porra, que tem que fazer isso de novo. Aí, a hora que você voltar, vou marcar lá, a gente vai na arena, velho. Boa. Vambora. Só tem que dar uma melhorada no time aí, que tá muito ruim, velho. Esses bagulho que a gente gosta, né, cara? No final das contas, sofrer, né? Kotlin, programador. Corinthians. Não tem jeito. Pô, Rock, obrigado, cara. Obrigadão aí por você ter topado bater o papinho comigo. Legal demais Que conhecer massa. um pouquinho mais essa história. Pô, cara, trajetória sensacional. E assim, galera, aquele negócio, cara. Segue o maluco aí. Inclusive, dá uma olhadinha no curso dele, nos cursos dele lá, que vale a pena demais. E obrigado, cara. Obrigado e vá cada vez mais longe. Olha aí, ó. Muito obrigado, muito obrigado. Fico lisonjeado com o convite. É um podcast que eu já acompanho. E gostei demais, cara. Eu já participei de alguns podcasts, as perguntas são diferentes aqui. Então, Ruins. realmente extraiu coisas que eu acho que eu nunca tinha falado.
Fala assim, ó, o melhor podcast que tem, meu. É o melhor podcast, Papinho Tech, cara. De fato, conseguiu extrair coisas, um papo aqui sem muito limite de tempo, né? Um papo realmente bacana para quem assistir, pensando assim de aprender alguma coisa, tem muita coisa, né? Pô, tem muita coisa para a pessoa aprender, não só desse, mas com certeza dos outros convidados aí que eu assisti também, já peguei bastante coisa. Obrigado por esse espaço aqui, cara, que poucas pessoas disponibilizam um espaço desse na internet com esse tempo, com um pouco de humor, mas também um pouco sério. Eu acho que as pessoas hoje em dia não têm tanta paciência, né, para assistir, para ficar, para aprender, mas o impacto de uma pessoa que acompanha aqui com a intenção de aprender num espaço desse é com certeza gigantesco. Assim faz para esses caras, né? Imagino que você faça também, né? Os cursos e tal. É aquele negócio, cara. Eu também vendo o curso, né? Que uma porrada de gente compra. Brau! Aí você vai ver quem que vai até o fim, né? Vai diminuindo. Tem uma galera que, porra, que nem na metade não chega, velho. É um negócio meio inacreditável. Agora teve da Black Friday, a gente olha, eu tenho um coordenador para olhar, ele me traz os números disso, de quantos que estão assistindo e tal, a gente tem metas de trazer as pessoas para assistir, inclusive desenvolver essa plataforma que eu falei foi justamente para ter mais engajamento, trazer mais as pessoas, mas me incomoda muito, a gente abriu na Black Friday a galera com pressa para comprar e tal, e tem gente que nem abriu ainda o curso, pô, isso foi dia 9, a gente já está no dia 9 de novembro, já estamos indo para outro mês, o pessoal vai abrir lá em janeiro, né? Quem sabe? Tomara que abra, né? Beleza. Valeu, mano. Esse foi mais um episódio do Papinho Tech. Espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima.